A partir de agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com Rafael Lara, também com Gabriel Monteiro. Além disso, hoje a gente vai trazer as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Teremos também um papo por aqui com Roberto Dumas, que é professor do INSPER, especialista em economia chinesa. E o Mehana, que é sócio da PH Investimentos. Então fiquem aqui com a gente, fiquem ligadinhos. Quero dar boa tarde para vocês que estão aí no chat. Vamos lá falar com o pessoal do chat, né, Rafa? Exatamente. Vamos cumprimentar todo mundo, agradecer mais uma vez por terem nos feito uma excelente companhia ontem, durante a nossa cobertura especial aqui. Né? Nessa fala aí do Fed, nesse depoimento do Jeremy Powell, que a gente estava tanto esperando, inclusive. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos que ficam aqui desde o início da programação, inclusive, né? Isso é muito importante para nós. A todo mundo se inscreve aqui no nosso canal todos os dias. Uma ótima tarde para todos vocês. Boa tarde, Atílio. Obrigada por estar aqui sempre com a gente. Roberta Dourado, dizendo que o professor Cabral podia fazer um cenário de opções. Olha, vou falar para ele, vou dar essa sugestão para ele, Roberta. Fica tranquila. MPK por aqui também, sempre acompanhando a gente. Boa tarde, Roberta, para você. O pessoal está chegando. Quem está aqui acompanhando a gente agora, só queria lembrar para vocês uma coisa. Vocês podem compartilhar nossa programação também, tá? Então, compartilha a programação. Se vocês... Claro, tem muita gente que já está aqui com a gente todos os dias, já está inscrito no canal. Mas para ajudar a gente a chegar a cada vez mais pessoas e a gente conseguir ter um público lindo, como a gente tinha ontem aqui, né, assistindo toda essa cobertura especial que a gente tinha aqui ontem, compartilha a nossa programação também. Compartilha, né? Pô, deixa manda o like no nosso também. Canal, deixa o like, mas manda também a nossa programação ali, né, para aquele grupo de WhatsApp que tem a família toda reunida, a primarada toda reunida, né, para todo mundo vir aqui assistir a gente também, se inscrever no nosso canal, tá aqui junto com a gente todos os dias. Exatamente, a BMC, né, ela tem esse dia inteiro de programação de forma gratuita para você, na palma da sua mão, aí você pode colocar a TV. Minha mãe, por exemplo, vai assistir, ela coloca no celular para ficar participando no chat e na TV da minha casa para conseguir me ver melhor. Vai ver maior, né? Vai ver maior, imagina também, né? Então aí, entendeu? Então você pode fazer isso, você pode mandar para todo mundo, compartilhar, não tem problema não. A gente também adora a interação com todo mundo no Instagram, né, Débora? Não só no Instagram da BMC, @bmc.news, que você pode ir lá, né, compartilhar as coisas, mas também com o meu, com o da Débora. Não sei se o Gabriel Monteiro gosta de interação com o dele, porque ele é uma estrela do rock, né? Ele é um modelo nato. Olha, o Gabriel, ele tá num grau assim que as pessoas ontem disseram isso, agora estão repetindo de novo, aqui a Roberta tá dizendo, olha, se o Gabriel estiver, vai dar sorte e vai chegar em 45 mil inscritos. Olha só, tá no chat, é verdade, hein? Entendeu, tá né? Gabriel, ontem disseram que a gente chegou nos 44 porque você estava aqui 42. com a gente. Se tá na internet é verdade, Pediram pra Débora. gente segurar você mais tempo aqui, inclusive, porque Exatamente. no final das contas você tem, né, Isso aí. É o nosso pé quente. O nosso pé quente, nosso pezinho da sorte aí. Exatamente, é o nosso coelho, né? Olha, que coelho, que isso? Ué, o coelho tem o pé de coelho, não é Sorte, você nunca ouviu Não, falar mas você vai nisso? arrancar meu pé, Rafa? Que isso? Imagina, não diga Gabriel isso, Lara. não diga isso. Garotos, vamos Chaveiro começar aí com com a pé de atualização desse mercado, que inclusive. Deixa eu trazer aqui deixa eu compartilhar minha tela do Profit Pro da Anelógica para poder a gente entender esse mercado, porque aqui no Ibovespa a gente até está conseguindo manter os 112 mil pontos, gente, mas eu estava dando uma olhadinha, deu uma virada na Bolsa lá fora, Estados Unidos. Todas as bolsas por lá vinham operando em alta desde manhã, mas aí deu uma virada, sem um motivo muito aparente, inclusive, pelo que eu estava dando uma olhada. Dow Jones, S&P e Nasdaq que tinham virado para o negativo, mas agora Dow Jones inverteu de novo, foi para o positivo, está subindo 0,31%. O S&P 500 está caindo 0,12%, Nasdaq está caindo 0,56%. Lá nos Estados Unidos eles tinham tirado um foco um pouco, né, dessa questão do Fed, nesses reajustes todos que estão previstos por lá nesse ano, né, que está na expectativa por isso esse ano, e estavam focando muito na temporada de balanços, né? Saíram os números também do PIB de lá, a gente vai repercutir isso aqui a pouquinho com vocês, mas aí veio dando essa virada aqui, perdeu um pouco o fôlego em Nova York, deu uma mexida aqui no Brasil, porque no final das contas a gente tinha conseguido chegar nos 113 mil pontos, batemos uma máxima de 113.057 pontos, mas não seguramos e aqui, 112.191, tá? É como a gente tá agora com esse Ibovespa. No dólar, deixa eu só abrir o dólar pra gente dar uma olhada, a cotação agora é de 5,42, uma queda de 0,19%, ou seja, voltamos para casa dos 5,40. Quem foi esperto aí conseguiu aproveitar enquanto estava nos 5,30 e pouquinhos, né, Rafa? Exatamente. Deu certo. E aí, vou ampliar aqui o mapa de calor do Profit Pro da Anelógica, olha só, Magalu liderando altas. Quer ver? Lá? Vai chegar a mensagem do Elter, nunca critiquei, nunca vendi.
Tá lá, Magalu subindo 6,37%. Só BID falta mais 11. 97% para recuperar as quedas do ano passado. Mas tá tudo bem. BID 11 está aqui, ó, 5,99%. O Trapá também está subindo. Grupo Soma, ou seja, vários papéis do setor de varejo, inclusive agora com o varejo liderando altas. Durante todo o período da manhã a gente estava vendo tecnologia, né, que estava ali passando na frente, mas tecnologia ainda continua aqui, ó, Local Web subindo 4,87%, bancos digitais também nas altas, com BID 11 ali subindo 5,85%, Banco Pan sobe 3% também, ou seja, né, faz aqui um bloco de bancos digitais que estão subindo. Mas aí a gente tem agora Suzano, por exemplo, subindo 4,3%. Suzano que, aliás, esses dias vinha em queda, acompanhando aí esses papéis que são mais afetados, né, pela questão do câmbio, inclusive, depender um pouco mais da exportação, né? A gente tinha tanto frigoríficos como tinha aqui papeleiras nesse cenário de queda. Mas agora a gente ainda continua com frigoríficos. Aqui, por exemplo, a gente tem agora a Marfrig caindo 3,25%. BIF 3 está aqui caindo 0,94%, mas quem está liderando perdas mesmo agora é a Intermédica e a Apivida. A Intermédica está caindo 4,72%, a Apivida 4,38% nesse momento. Pets também está em queda aqui, ó, 4,55%. Pets ontem que subiu bastante, né? Chegou a bater 9%, se não me engano, né? Se minha memória não estiver muito ruim. Mas aí no final das contas tem aí o que pode ser um movimento de correção, né, depois dessa disparada que o papel deu ontem por lá. Eu vou mudar aqui para o volume só para a gente ter uma noção, para como tá, quem que tá ali, ó, olha só. B3, né, que vem mais lá na frente, ali com maior volume nesse momento, depois Magazine Luiza, em seguida tem aí commodities, claro, aparecendo Petrobras com Petri 3, e bancões, né, o que tem dado uma... Olha lá, Petri 4 e Vale estavam no positivo pela manhã, deram uma viradinha aqui por enquanto, estão aqui do lado negativo. É isso, gente. Vamos começar aí, inclusive, depois dessa atualização do mercado. A gente vai continuar de olho aqui, né, em tudo que está rolando aí das notícias no Brasil e no mundo, e todas as bolsas também. Mas antes a gente vai começar aqui o nosso giro de notícias. Você continua aqui com a gente, porque a gente vai começar a falar agora sobre a CSN, que reduziu o protocolo de emergência na barragem de Rio Acima, em Minas Gerais, para nível 1. Mais informações aí com Rafael Lara. Perfeito, Débora. A alteração foi feita depois da companhia implementar melhorias significativas de segurança da estrutura da barragem B2, que fica em Rio Acima, em Minas Gerais, na mina de Fernandinho. A barragem precisou de melhorias depois das fortes chuvas no início do mês e, no comunicado divulgado ao mercado, a CSN disse que espera retornar nos próximos dias ao nível 0 de emergência. A gente torce para isso, né, Débora? Exatamente isso, Rafa. Vamos ficar de olho. A gente sabe o quanto isso afetou, né, as barragens por lá, mas tá aí, voltando aparentemente muito mais à normalidade. Mudando um pouquinho de assunto, gente, a Samsung está prevendo uma recuperação na demanda de chips no primeiro semestre de 2022. O Gabriel Monteiro é quem tem mais detalhes agora. Gabriel. Perfeito, Débora. A Samsung disse que, embora se tenha a Covid-19 e os desafios contínuos aí de problemas na cadeia de suprimentos, a companhia está prevendo uma recuperação na demanda global por dispositivos de tecnologia. A maior fabricante de chips de memória e smartphones do mundo mostrou uma possível recuperação de preços dos principais chips de memória. Só que, para esses chips em geral, a Samsung disse que a oferta deve permanecer apertada devido ao aumento da aceitação de dispositivos e demanda contínua de recuperação de estoque. Débora, lembrando aí que a gente vive uma crise de abastecimento de semicondutores que a gente vem acompanhando aí já desde o começo da pandemia, que ainda não vem se arrefecendo, né, Débora? Isso mesmo, isso tem afetado tudo, né? Produção de veículos, de celulares, de tudo. Afinal de contas, a gente sabe que esses chips estão por tudo quanto é de lado hoje em dia, né? E essa recuperação é mais do que bem-vinda, pelo menos, né, se parte deles já forem conseguindo se recuperar de agora. É isso. Gente, e os estados prorrogaram o congelamento do ICMS sobre combustíveis até o dia 31 de março. Notícia positiva, né, Rafa? Sim, Débora, essa medida de congelamento foi aprovada em outubro de 2021 e iria inicialmente até o próximo dia 31 de janeiro. Mas hoje foi decidido pelo Comitê Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, a aprovação da prorrogação do congelamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, sobre combustíveis até o dia 31 de março. Débora. Maravilha, inclusive vamos ver, né, no que isso vai dar no final das contas
nessa conta aí, já que vai congelar um pouquinho mais. Bom, falando agora sobre a arrecadação de royalties, gente, participações especiais no setor de petróleo, que cresceram 65% em 2021 aqui no Brasil. É isso mesmo, Gabriel? Isso aí, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou que o Brasil arrecadou 74 bilhões e 400 milhões de reais em royalties de participações especiais no setor de petróleo em 2021. Esse montante indica um avanço de 65% na comparação com o ano anterior. Segundo a agência, a elevação do preço do barril de petróleo no exterior e a alta do dólar contribuíram para esse crescimento. Débora, será que eu vou conseguir aí voltar a abastecer meu carro com 20 reais? Eu acho que vai demorar um pouco. Eu tenho certeza. Você acha? Eu tenho certeza. Porque esse barril do petróleo dando essa disparada que a gente vem acompanhando aqui, inclusive... O meu preço mínimo ali, ele vai ter que dar uma subidinha. Né? Vai mesmo. Bom, gente, falando agora um pouquinho sobre política, o presidente Jair Bolsonaro autorizou hoje o reajuste de 33,24% para professores da educação básica. Ontem à noite, ele já tinha sinalizado que iria dar sim esse aumento, que vai pressionar as contas de estados e municípios. O piso salarial dos professores deve ir de R$ 2.886 para cerca de R$ 3.800 mensais. A decisão é contrária ou contraria a recomendação do Ministério da Economia, que tinha sugerido um reajuste de 7,5%. Bastante diferente, inclusive, esse reajuste, né? Mas vamos lá, vamos ver como vão ficar as contas dos municípios, né, e dos estados depois dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Gente, agora de notícias internacionais, vamos lá, vamos agora dar o nosso giro internacional, porque o anúncio que foi feito ontem pelo Fed veio em linha com o que era esperado pelo mercado. Só que o discurso do Jerome Powell depois deu alguns sinais aí de alerta. E quem vai trazer mais toda essa repercussão agora é a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que ontem estava acompanhando tudo lá de perto. Giovanna. O Fed enfrenta mercados financeiros turbulentos. No final da reunião de ontem, o Federal Reserve deu a indicação mais clara de que pode começar a aumentar as taxas de juros já agora em março. Este vai ser o primeiro aumento em mais de 3 anos. O argumento é a inflação bem acima de 2% e um mercado de trabalho forte, como cenário propício para o início do aperto da política monetária. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as compras de ativos também devem ser interrompidas agora em março. E o Banco Central divulgou um documento descrevendo princípios para começar a reduzir significativamente os títulos do seu balanço, sem indicar um prazo específico. O comitê observou ainda que a compra mensal de títulos do Banco Central deve seguir em apenas 30 bilhões de dólares em fevereiro, indicando que o programa deve terminar em março também, ao mesmo tempo em que as taxas aumentam. Não houve indicações específicas de quando o Fed vai começar a reduzir as participações em títulos que incharam o seu balanço para quase 9 trilhões de dólares. Em um movimento que não surpreendeu, o grupo de formulação de políticas do Fed disse que um aumento de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros de curto prazo provavelmente está próximo. O presidente Jerome Powell acrescentou que o Fed pode seguir um caminho agressivo. Ele diz também que existe bastante espaço para aumentar as taxas sem ameaçar o mercado de trabalho. Os mercados aguardavam ansiosamente, então, a decisão do Fed e reagiram. As bolsas reagiram às falas de Powell. Depois de subir fortemente mais cedo, as principais médias do mercado de ações foram negativas logo após o pronunciamento de Powell. Os traders estão antecipando uma taxa de fundos até o final do ano de cerca de 1% a partir da faixa próxima de 0%, que está atualmente indexada. E, claro, a gente acompanha este movimento. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Ainda nas notícias internacionais, para a secretária de Comércio dos Estados Unidos, a alta dos juros pode trazer alívio para a inflação. Explica isso melhor para a gente, Rafa. Perfeito, Débora. A secretária de Comércio dos Estados Unidos, a Gina Raimondo, disse hoje em entrevista ao canal MSNBC que um aumento nas taxas de juros seria capaz de reduzir os preços e trazer um alívio aos consumidores nos Estados Unidos. A declaração vem justamente um dia após o Federal Reserve sinalizar novamente que deve elevar os juros em março. A secretária disse, abre aspas, se o Fed decidir fazer isso, há esperança e acho que a realidade seria aí de queda nos preços. E, na medida que as pessoas estão frustradas com a inflação, acho que você verá algum alívio nessa parte, fecha aspas, Débora.
É isso aí. Gente, hoje também foram divulgados dados do PIB lá dos Estados Unidos. Só que esses dados ainda não estão refletindo a nova variante Ômicron e podem desacelerar em 2022, né, Gabriel? Isso mesmo, Débora. O resultado do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre, que teve alta de 6,9% em termos anualizados, ainda não reflete o impacto da Ômicron, segundo analistas. A variante do coronavírus começou a se espalhar pelo país no início de dezembro e desde então afastou muitos trabalhadores, fechou escolas e mesmo empresas. O turismo foi novamente afetado e os gargalos nas cadeias de suprimentos continuaram. Para o Wells Fargo, sem o acúmulo dos estoques, o quarto trimestre teria crescido só 2%. Segundo esse efeito aí, a expansão não vai se sustentar no primeiro trimestre de 2022, quando o PIB deve crescer 2,8% em termos anualizados. Capital Econômicas, com previsão de alta e anualizada de 1,5%, mesma taxa prevista pela IHS Markit, e a Oxford Economics com 1,3%. São as mais pessimistas, Débora. Pois é, enfim, a gente também tem, né, dados não tão otimistas em relação ao PIB aqui do Brasil, né, para esse ano, para o ano que vem, inclusive. Mais uma vez, o que a gente fala aqui na nossa programação, eu já falei, a Paula também, ou seja, existe um problema generalizado, né, global, não é somente aqui no Brasil, seja de PIB, seja de inflação. Isso tem realmente acontecido em todos os lugares do mundo. E ainda essa expectativa aí de decréscimo ao longo do ano, né? Ou seja, a gente está vendo dados positivos, até está recebendo dados que sejam animadores aí do final do ano passado, do começo deste ano, mas os analistas e especialistas dizem que a tendência desses dados é uma piora constante aí até o final do ano. Então vamos ver o que acontece nesse 2022, né, Débora? Exatamente isso. Olha, é uma incógnita ainda, né? Ainda não tem nada definido, inclusive. Mas vamos lá, vamos continuar observando tudo, o que vem aí pela frente. Afinal de contas, a gente só está em janeiro. Apesar de janeiro já estar acabando, mas tem muita coisa ainda para poder acontecer esse ano inteiro. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui, né, com Merhana Merhana. A gente vai repercutir também com os nossos convidados sobre essa questão da decisão do Fed, como que isso vai impactar aqui na nossa economia, inclusive. Mas antes, eu quero só liberar o Gabriel Monteiro. Amanhã ele está aqui de volta com a gente, né, Gabriel? Até amanhã para você. E eu e o Rafa, a gente vai continuar aqui com vocês, batendo papo, trazendo todas as dúvidas de vocês aqui, né, para os nossos entrevistados. Gabriel, até amanhã. Perfeito, Débora. Um abraço para todos aí, sempre acompanhando a BBC News. Tem um pessoal aí que começa o dia com a gente e vai ao longo do dia acompanhando esse mercado. Então, a gente trabalha duro para todo mundo que está nos assistindo aí para trazer essas informações de qualidade e sempre o mais rápido possível. Deixa um abraço aqui para você, para o Rafa, para todos os corações apaixonados aí dessa nossa audiência. Então, um beijo para todos e até amanhã. Tá inspirado. Olha como ele tá um galã, hein? Tá inspirado. Ele tá o próprio Renato Gaúcho na época do Grêmio, dos anos, anos 80, gente? 90. Sabe aquele vídeo, Débora? Que pega a rosa e vai mandando uma para cada nome? Um beijo pra Marina, um beijo pra Letícia, um beijo... Você lembra? Você já viu esse vídeo? Maravilhoso. É o nosso Renato Gaúcho aqui. Rafa. Anos 80 aqui, maravilhoso. Um beijo pra você. Tchauzinho pra você. Até gente, mais, meu querido. Um beijo. Fiquem ligados aqui, porque a gente ainda vai ter aqui muito papo pela frente na nossa programação. A gente vai falar sobre o Fed, né? Vamos ainda entender, ou né, ainda não, vamos entender um pouco mais de como que isso pode impactar, não somente agora, né, no curtíssimo prazo, mas também no médio e longo prazo, como que isso vai impactar aqui essa decisão, essa fala ontem do Jeremy Powell, inclusive. Né? Antes disso, eu também quero dar uma olhada aqui no mercado só para poder a gente entender como que a gente vem aqui com esse Bovespa, porque perdemos um pouco fôlego depois que os Estados Unidos deu uma virada lá, mas a gente segue conseguindo se manter na casa dos 112 mil pontos. Se a gente parar para poder perceber e a gente chegar assim até o final do pregão realmente, será que o terceiro dia consecutivo de alta desse Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui pelos setores, Rafa? Porque agora a gente tem aqui a Magazine Luiza liderando alta. Então eu vou trazer aqui o setor de varejo para a gente dar uma olhada aqui em todo o mapa de calor do setor. Olha só. Acompanhando o Magalu, né, em alta de quase 6%, a gente tem C&A subindo também 5,95%. Alpa 3 subindo 4,72%, o Grupo Soma subindo 4,34%, Via também subindo bem, aqui 3,22%, SBFG3 sobe 4,22%, Alpa 4, 3,25%, Marisa também nas altas, 1,78% agora de alta para Marisa, Guararapes 1,14%. Nas quedas, Pets liderando quedas agora, Pets está caindo 4,44%, Arezzo cai 3,25%, Natura 2,19%,
Amer 3 está aqui caindo 1,06, a menor queda agora do setor é para lojas Renner, mas ainda assim no sinal negativo. No setor de mineração, a gente tinha alta em todos os setores de pela manhã, né, no início da programação, mas aqui alguns papéis viraram para o negativo aqui nesse período da tarde. A cotação foi positiva do minério de ferro lá na Ásia, tanto nos contratos futuros da linha como também no Porto de Qingdao, mas não foi aí o suficiente para poder conseguir sustentar o setor inteiro aqui em alta. Então perdemos o fôlego com os setores de mineração, CSN Mineração caiu 1,8%, os Minas caiu 1,29%, Bradespar 1,26%, CSNA caindo 0,62%, Vale 0,18%, Gerdau 0,14%. Ferbasa e Gerdau Metalúrgica é que ainda estão conseguindo se manter no sinal positivo. Os bancões vinham apoiando aqui, inclusive, junto com commodities, Rafa, os bancões também vinham apoiando aqui o Ibovespa, hoje desde o início do pregão. E aí a gente ainda tem alguns, né, a maioria aqui dos bancões em alta, porém BBDC 3 e 4, ou seja, os papéis do Bradesco, viraram o sinal aqui para negativo. O BBDC 3 cai 0,33%, o BBDC 4 0,27%. Sub 4 aqui está liderando altas aqui do setor, 3,24% de alta agora. Tecnologia que vem despontando na frente, também desde o início da programação. Alguns papéis aqui também viraram para o negativo, né? Mobile 3,44% agora, de queda. Traders Club também caindo, quase 3,5%. A Get Ninjas cai mais de 1%, Ashwig 2,01%, Enjoei 0,35% e Cash 3, que subia pela manhã, agora cai 0,34%. Mas Local Web continua aqui, ó, subindo 3,76%. Apesar dessa alta de hoje aqui de Local Web, viu, gente? O papel está agora R$ 9,39. No ano, o Local Web ainda está acumulando uma queda de 28,70%, né, e 2%, viu, Rafa? Eu vou até trazer aqui para o índice Bovespa, só para a gente dar uma olhada, já que a gente, né, daqui a pouquinho está chegando no final desse mês de janeiro, vamos dar uma olhada aqui no anual para entender como que no final das contas a gente tem esse Ibovespa no ano até então. Olha lá, por enquanto é o papel de B3 que vem acumulando maior alta do Ibovespa, do índice Ibovespa, né, até agora, 2022, mas Local Web, como eu falei para vocês, né, é o papel que mais vem acumulando perda mesmo. Né, a gente vendo que teve alta ontem no papel, alta hoje inclusive, mas ainda está aqui, ó, acumulando maior perda. A UPA 4 também está aqui, ó, nas maiores. Embraer que no ano passado foi o papel que mais acumulou alta do Ibov, muito mais de 100% ali de valorização. Embraer está aqui acumulando perdas de 19,3%, né, nesse momento. Braskem 18,95%, depois IRB 20,4%, ou seja, né, papéis aqui, com exceção de Local Web positivo, que vão se acompanhando aqui, né, no setor de tecnologia. Nas altas aí aqui a gente tem B3, commodities com petróleo, Petrobras e Tube 4, né, papéis do Bradesco ainda também aparecendo aqui nas altas acumuladas do ano. É assim, esse é o cenário que a gente tem em relação à variação anual por enquanto, viu, Rafa? Mas vamos lá, vamos entender. Perfeito. Para que lado vai esse Bovespa hoje até o finalzinho do dia, viu, Rafa? Se vai segurar aí nessa casa dos 100... Olha só, perdemos os 112 mil pontos agora. Está subindo 0,53%, o Ibovespa agora está aos 111.957 pontos, Rafa. Show de bola, Débora, show de bola. As criptomoedas, no caso, né, teve gente mandando aí as criptomoedas. Bom, nesse momento o Bitcoin caindo 4,41% aos 36.163 dólares, o Ethereum caindo 5,6% aos 2.433 dólares, Tether mesma coisa, $1, Binance Coin caindo 3,94% aos 369 dólares e ADA Cardano caindo 5,43%. Não é uma stablecoin, mas está perto da casa de $1 também, $1,03 de Realmente muita gente caindo hoje, muitas criptos caindo hoje, mas se mantendo ainda no mesmo nível de preço do que a gente viu nas últimas semanas. É mais fácil você se acostumar com volatilidade de criptomoeda no mês, na semana, no mês, do que você ficar no dia a dia, porque se for no dia a dia você vai ficar maluco, porque realmente tem uma volatilidade muito forte. Então Bitcoin continua aí entre 35 e 40 mil dólares, nesse momento aos 36.163 dólares. Ontem ele estava aos 37 mil, hoje aos 36 mil dólares, e é por aí que o mercado de criptomoedas está se pautando aí, né? Ele não perdeu aquele suporte dos 32 mil dólares, que era um suporte que os analistas técnicos falavam que era importante segurar, porque se rompesse ali, ia desaguar para uns 20 mil dólares o Bitcoin, mas ainda está nesse nível aí dos 36 mil
163 dólares. Débora. Boa, Rafa. Bom, vamos lá bater o papo aqui com o nosso primeiro entrevistado aqui do dia, inclusive. A gente vai conversar agora com o Mehran, que ele é sócio da PH Investimentos. Ele vai comentar aqui com a gente essa decisão, né, do Fed de ontem, foi anunciada ontem, como também que ela pode influenciar, inclusive, os investimentos aqui no Brasil. Então, já quero dar boa tarde aqui, inclusive, para você, Mehran. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Prazer é meu em estar falando aqui com vocês de novo, né? Pelo jeito agora com uma quedinha, uma realização na Bolsa, depois de dias bastante expressivos, né? Bastante animados, mas vamos comentar um pouquinho dessa questão começando falando da decisão do Fed, né? Que acho que foi o fato até então mais relevante que a gente teve essa semana. E, bom, assim, a minha interpretação é que o Fed ontem, ele quis agradar um pouco o mercado, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que ele deixa claro essa mudança de postura, onde ele demonstra que deve ter um aumento, né, na taxa de juros ou redução de estímulo em praticamente todas as reuniões do ano, ao mesmo tempo ele não deixou claro o prazo e a magnitude disso, considerando que o mercado ainda está forte, que ainda vai ter estímulo. Eu fiquei um pouco com a sensação de que se empurrou com a barriga, o que pode dar um respiro no curto prazo para o mercado, mas que não é muito animador não, porque na minha visão isso gera mais preocupação, mais incerteza, mais volatilidade. Mas também deixo para vocês comentarem aí, trazerem novas perguntas e considerações, mas parece que o mercado brasileiro está bastante resiliente e não está tão sensível às adversidades internacionais que a gente vem vivendo, e uma delas é a redução de estímulo monetário, que não é só nos Estados Unidos, mas é um movimento global. E era exatamente essa a minha questão para você agora, era de como que essa decisão, né, do Fed, e inclusive muito mais essa fala do Jerome Powell ontem, como que isso pode influenciar os investimentos aqui no Brasil. Por exemplo, a gente viu ontem a reação da Bolsa Americana, inclusive de imediato, virando para o sinal negativo. Aqui no Brasil a gente até perdeu um pouco o fôlego, mas a gente conseguiu se manter, né, um pouco mais afastado ali das altas do dia, mas conseguiu se manter bem com um bom volume financeiro. Hoje, né, a gente já viu aqui, como eu falei agora há pouco, atualizei aqui o pessoal, lá nos Estados Unidos começou o dia em alta, focando ali na temporada de balanço, mas aí já virou agora à tarde, caindo também as bolsas por lá. Aqui no Brasil, a gente agora, voltando aqui para os 112 mil pontos, é aquela coisa, perde um pouco o fôlego, mas não cai, né? Tá vendo um pouco descolado aí desse cenário lá fora. Ou seja, como que esse Fed, na prática, você vê que influencia nos investimentos aqui no Brasil? Bom, assim, qual seria a leitura óbvia, tá? E, inclusive, quem teve essa leitura óbvia, assim, do final do ano passado para cá, tem errado no movimento. E, assim, acho que uma lição que fica para o investidor é que, assim, o mercado ele não precisa ser tão óbvio ou tão racional. Na verdade, ele não é, tá? Então, assim, acho que o nosso papel, quando a gente está fazendo uma análise ou uma tomada de decisão a respeito de investimentos, é assim, é procurar leituras que não sejam aquela que parece ser consensual no mercado. Digo isso porque, também de forma didática, por que assim, o mercado como um todo, o mercado global, não só o doméstico, teme tanto essa questão do FED, tá? Porque assim, o raciocínio é que uma redução de estímulos, ou seja, você tirar dinheiro do mercado americano, que significa você utilizar esses apertos monetários, ou seja, você aumentar os juros. Isso faz com que o título mais seguro do mundo, que é um título público, os bonds americanos, se tornem mais rentáveis. E isso, naturalmente, faria com que houvesse um movimento de retomada de moeda estrangeira, de dólares para os Estados Unidos, porque as taxas estão mais atrativas. E por que isso não aconteceu? Né? Por que esse óbvio não vem acontecendo? Ou por que desde que o Fed anunciou a redução de estímulos, o Brasil, inclusive na contramão de bolsas americanas, tem subido? Quais são algumas possíveis leituras? Eu tenho uma interpretação. Primeiro, né, assim, essa retomada, esse retorno do dinheiro para os Estados Unidos, porque lá tem uma taxa mais atrativa, acho que muita gente não estava contemplando na leitura que ano passado a gente teve no último semestre uma alta de juros muito expressiva no Brasil, né? Uma alta de juros que foi muito além do necessário simplesmente para precificar a pressão inflacionária, né? Então houve nisso risco político, risco fiscal de teto de gastos, ou seja, a taxa de juros, o DI futuro no mercado bombou. Então, mesmo que os juros nos Estados Unidos subam, ainda tem um spread
do emergente, que é o Brasil, que acaba tendo um prêmio bastante atrativo. Outro ponto que eu acho que é bastante interessante, uma leitura que a gente inclusive trouxe para a BMC no início desse ano, a gente vem trazendo ela na mídia desde o final do ano passado, e foi bastante assertiva essa leitura, é a possibilidade dos emergentes performarem acima dos mercados mais sólidos como os Estados Unidos e Europa. E acho que nessa leitura o Brasil vem se destacando, isso porque o Brasil, se você pegar nas últimas 2 semanas ou mesmo nesse ano, ele virou uma espécie de hedge, de defesa do investidor estrangeiro. E isso por quê? Tá? Primeiro, somos um país muito produtor e exportador de commodities. Então, eventualmente, os problemas que o mercado internacional está tendo que lidar com pressão de commodities, alta no minério de ferro, altas muito expressivas no mercado de petróleo, inclusive essa tensão da Rússia e Ucrânia tem pressionado a cotação do petróleo. Na verdade, isso acaba sendo benéfico para as empresas brasileiras que são exportadoras de commodities, né? Então, assim, de uma forma mais simples, muitas vezes o nosso mercado estava tão descontado que às vezes é mais seguro para o investidor internacional comprar uma Vale do que comprar o próprio minério de ferro, comprar uma Petrobras do que comprar o petróleo como uma alternativa de defesa. Então ele pega um dólar convertendo a 5,70, 5,80, entra num país onde os múltiplos de preço e lucro estão nas menores, nas mínimas aí históricas, né? E pegam empresas que são sólidas, que têm um bom fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma defesa, é resiliência em casos de adversidades. Então ele encontra uma relação muito atrativa. Tanto é, só para concluir e não me estender, que o fluxo de investidor estrangeiro na B3 em janeiro está muito forte. A gente vem de 10 pregões consecutivos, tá? Até a data de ontem, anteontem, na verdade, com fluxo positivo de investidor estrangeiro, né? Somando no ano aí quase 23 bi de investimento estrangeiro no Brasil, fluxo positivo, e o reflexo disso é o quê? A alta na Bolsa Brasileira e a queda do dólar, mesmo na contramão aí de alguns outros mercados, como é o próprio mercado americano. Show de bola. Show de bola. Agora, Mehana, eu queria entender um pouco, né, depois dessa virada, principalmente de humor, das bolsas ontem, se você acredita que é momento de se posicionar no mercado norte-americano com mais força ou o investidor deveria buscar algumas outras posições aqui dentro, né, de outras bolsas além da norte-americana? Bom, assim, eu também não quero, aqui na minha opinião, que naturalmente pode acabar sendo enviesada, influenciar o investidor, né, e não estando de acordo com o próprio perfil dele. Digo isso por quê? Porque, assim, quando a gente vai classificar ativos em termos de risco, medindo esse risco através de volatilidade, tá? O mercado americano, naturalmente, ele é um mercado mais seguro que o mercado brasileiro, tá? E você vê pelo histórico das maiores quedas lá são mais leves do que aqui, a sequência de altas que o mercado americano teve. Então, assim, as maiores e melhores empresas do mundo estão lá, tá? Mas assim, em termos de potencial de upside, de retorno, eu acho que o investidor brasileiro hoje ele ainda tem, né, no momento atual, mesmo com essa queda recente da Bolsa Americana e essa alta recente da Bolsa Brasileira, ele tem uma relação de risco-retorno mais interessante no mercado doméstico. Seja para investir em Bolsa Brasileira, seja para investir em renda fixa com a alta de juros que a gente teve no último ano, seja para investir em fundo imobiliário. Então, assim, Bolsa Americana caiu aí nos últimos dias, não sei, uma estimativa próximo de 10%, o dólar também acabou oscilando um pouquinho, né, para baixo, mas perto de tudo que subiu nos últimos 3, 4 anos, acho que essa queda ainda é pequena, né, e vejo mais atratividade no mercado doméstico. Claro que a gente considera a posição internacional em Bolsa Americana é uma posição que você sempre tem que ter na carteira. O ajuste que a gente faz é quando a gente aumenta ou diminui ela, né? Então, assim, quando a gente acha que está mais atrativo, a gente aumenta essa exposição, senão a gente diminui. Assim, se for pegar dos últimos 2, 3 meses, o movimento que a gente tem feito é mais de realizar lucro em Bolsa Americana para aumentar a exposição à Bolsa Brasileira. Claro que acho que se essa diferença abrir mais nos próximos meses, a gente deve retomar uma correção, tá? Mas nesse momento a gente continua concentrando um pouquinho mais de risco doméstico e acho que é mais interessante para o investidor brasileiro, tá? Desde que ele esteja ciente, aqui temos mais risco, mais inflação, mais risco político, mas tudo isso naturalmente nos gera um potencial de retorno mais elevado.
Renan, mas você acredita que esse mercado deve manter a insegurança até o início da subida de juros e final do tapering? Na verdade, eu acho que não. Acho que assim, normalmente, né, tem um ditado de mercado que diz assim, o mercado ele sempre antecipa a economia, né? Ele sempre antecipa a tendência. Então, na verdade, acho que assim, antes do Fed ser ainda mais claro de prazos e magnitudes, né, o mercado já vai antecipar isso, né? Então, acho que esse ruído de ontem o mercado tentou subir, depois devolveu um pouquinho de ganho, chegou a cair bastante. Hoje abriu em alta, está devolvendo boa parte de alta. Já reflete um pouco dessa incerteza dos investidores digerindo aí essa questão do Fed. Então, assim, e também como lá fora, a maioria dos investidores, digamos, ou principalmente investidores grandes, institucionais, fundos, estão com ganhos acumulados, né, dos últimos 2 anos aí em Bolsa Americana, acho que é natural haver uma postura um pouquinho mais defensiva. Na dúvida do que vai acontecer, eu vou deixar parte do meu lucro aqui no bolso, eu vou fazer essa realização. Acho que um outro ponto que a gente também não citou, que acaba sendo também mais uma interpretação para essa descorrelação que a gente viu da Bolsa Americana e da Bolsa Brasileira em alguns dias andando em lados opostos, e é um dos pontos da nossa tese aí de que o mercado doméstico esteja mais atrativo aí para a perspectiva de 1 e 2 anos. Por que isso está acontecendo? Na verdade, sim, por que Bolsa Brasileira subiu no começo do ano e Bolsa Americana caiu? É só por causa do Fed? Na verdade, sim, o fator Fed tem um grande peso, mas acho que assim, uma leitura ainda mais didática que o quê? O mercado americano está no último ano inteiro precificando o melhor cenário para a economia americana para os próximos 5 anos. Enquanto a gente viveu o último semestre no Brasil com os ativos precificando o pior cenário possível para o mercado brasileiro. Isso significa o quê? Tá? Que se a gente tiver notícia ruim, isso já está precificado no mercado. Se tiver uma notícia muito ruim, um cenário muito adverso, a gente tende a cair ainda mais. Se não acontecer nada, se você for ver com essa retomada da Bolsa Brasileira nesse 1º de janeiro, que veio muito forte nesse primeiro mês do ano, não aconteceu nada de extraordinário na economia brasileira. Tá? Não aconteceu. E a Bolsa já começou a andar. Isso significa que se não acontecer nada de muito errado, a gente já tem espaço para recuperação. Se vier uma surpresa positiva, a Bolsa Brasileira tem espaço para voar, assim, para ter altas bastante expressivas, e isso pelo simples fato dos nossos ativos estarem precificando o pior cenário no medo e na incerteza que a gente viveu no ano passado, que permanece para esse ano, tá? Não dá para dizer que esses riscos eles já não são mais uma realidade, inflação, eleição, eles permanecem. Mas assim, a gente tem tanta gordura em bons ativos que você pode tomar determinados riscos com uma certa margem de segurança, mesmo neste cenário de incertezas. Agora, Hanna, tem tido muita pergunta aqui no chat, né? E até puxar aqui o pessoal está perguntando sobre exposição em Bitcoin. E aí eu ia te perguntar uma coisa um pouco mais ampla, né? Qual que você acredita que deva ser a posição de um investidor ideal, né? Vamos supor, o cara que não é muito nem conservador, nem muito arriscado. O cara mais moderado ali, com esse tanto de opção que a gente tem. A gente tem ETF, tem como investir lá fora, tem Bolsa Brasileira, tem mercado de emergentes, tem small cap, tem blue chip aqui dentro, tem criptomoeda, enfim. Então, uma carteira base aí, você acha que como seria dividido aí, na sua opinião, claramente, né, a porcentagem aí bonitinha para o investidor moderado? Para ajudar nosso amigo MPK aqui que está pedindo aqui para gente. Não, legal. Assim, talvez eu não chegue aí no portfólio de 100% de cabeça, mas já consigo dar uma estimativa assim de divisão de classes, tá? Inclusive, acho que esse contexto, né, essa introdução que você colocou a respeito dessa questão, isso é interessante, né? Que hoje o investidor brasileiro, aquele que é bem educado, que normalmente são os ouvintes, os seguidores da BMC, aquele que é entusiasta de mercado, que busca informação, busca educação financeira, né? Esse investidor hoje, ele tem um problema bom, que é um complexo de decisão, porque o mercado brasileiro cresceu e se tornou muito democrático. Ou seja, hoje para você investir bem, você não precisa de muito recurso, você precisa de informação. Tá? Você precisa de conhecimento, agora você não precisa de dinheiro. Então, aquela máxima que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, que o investidor que tem R$1 milhão investe muito melhor do que o investidor que tem 10 mil, não é verdade.
tá? Então hoje você com um pequeno recurso você consegue montar um portfólio super diversificado, super resiliente. Então, e isso gera um complexo, né, esse problema bom de decisão. Acho que assim, o investidor moderado hoje, tá? Ele deve ter de 30 a 50% do seu patrimônio em renda fixa. Tá? E quanto disso vai dividir entre renda fixa pré, pós ou inflacionária, acho que isso vai estar mais relacionado aos seus horizontes de prazo. Então, assim, no horizonte mais previdenciário, a gente prefere uma renda fixa inflacionária, uma debênture, um título público IPCA, né? NTNB, Tesouro IPCA. Renda fixa pré está muito atrativa, a gente tem travado taxas de até 13% ao ano para períodos que variam de 2 a 5 anos, para aquele dinheiro mais defensivo, seja para caixa oportunidade, seja reserva de emergência, pós-fixado, né, indexado ao CDI, enfim, a Selic. Acho que essa seria a composição da renda fixa, tá? E o que a gente faria com os outros 50%? Assim, a gente é muito entusiasta do mercado de fundo imobiliário, inclusive na contramão na Bolsa, né, por uma discussão aí da questão de lucro contábil, distribuição de lucro isento, sofreu um ruído essa semana, essa discussão tributária na indústria de fundos imobiliários, então assim, também gerando boas oportunidades de entrada. Hoje a gente consegue em fundos imobiliários bastante sólidos, rendas próximos a 10% ao ano, pagamento mensal, líquido e isento, distribuição com esse fluxo recorrente, proteção inflacionária. Acho que assim, os outros 40 de renda variável, hoje a gente prefere ter uma exposição maior à Bolsa Brasileira, tá? Então, digamos assim, dependendo do teu perfil, hoje a nossa exposição à Bolsa Americana está em 1/3 da nossa posição da Bolsa Brasileira. Então, digamos, se a gente deixar 20% para a Bolsa Brasileira, a gente vai deixar 7% para a Bolsa Americana, mais uns 3% para dólar e ouro para gerar uma correlação negativa. Até nessa questão de criptomoeda, que foi uma modalidade que ela foi mais vulnerável e mais sensível à taxa de juros americana, ao Fed, inclusive o movimento que a gente vê na cripto já pode ser essa leitura de como o mercado tende a reagir a essa mudança de postura do Fed, né? Um mercado mais dinâmico, mais sensível, que reage primeiro, reage mais rápido. Hoje, assim, os nossos investidores mais agressivos têm até 5% do patrimônio em criptomoeda. Então, digamos que esse investidor moderado teria 2%. Claro que, naturalmente, para quem acredita na tese das criptos e gosta dessa exposição, sim, acredito que o momento é para aumentos gradativos de posição. Digo os gradativos por quê? Porque a gente nunca tenta acertar quando vai ser o fundo do poço. A gente quer ter caixa para, se cair mais, a gente pode aumentar essa posição. Então, o investidor moderado, que hoje tem 2% em cripto, digamos assim, eu acho que ele tem espaço para, no curto prazo, em maiores quedas, em aumentar essa exposição até 4%, 5%, para quando esse mercado recuperar, você fazer o balanceamento de carteira e trazer isso para baixo de novo, tá? Então, acho que assim, qual que é a principal dica para o investidor para, de forma racional, saber se ele deve comprar mais, vender alguma posição? Faça o balanceamento de carteira, defina a tua estratégia, quanto você vai alocar em cada classe de ativos, conforme isso tem uma oscilação relevante ou tem um horizonte de prazo, passou 6 meses, faça a revisão desse balanceamento e faça esses ajustes. Isso vai te ajudar a comprar ativos em baixa, a realizar lucro quando eles estejam em alta e defender para renda fixa, tirando o nosso emocional do jogo, né? Tirando a psicologia aí financeira, o nosso comportamental, que normalmente está enviesado ao erro quando se trata de dinheiro, tirando um pouquinho desse lado irracional de jogo. Então, acho que é isso. Não sei se foi clara a resposta aí para a pergunta que tivemos. Ah, não, foi bastante. Deixa eu só trazer uma outra pergunta aqui, falando dos Estados Unidos ainda. O Helder, ele fala o seguinte, ó. Pergunta para o Benrana como que ele viu o crescimento do PIB dos Estados Unidos, na faixa 6,9%. Que pressão esse crescimento pode dar à economia? Inclusive ontem o Fed, né, o presidente lá, o Powell, falou um pouco sobre isso, né, que na verdade o crescimento da economia americana, e acho que um dos principais indicadores disso, além do PIB, né, é o próprio mercado de trabalho, segue num ritmo muito forte, tá? E é justamente por essa economia vir numa retomada muito forte, os salários estão pressionando para cima, né? Os Estados Unidos vive uma situação praticamente estável de pleno emprego, né? Nesse passado recente, com o salário subindo, apesar disso soar um cenário bastante positivo, mas quando se trata de um mercado que vem com muito estímulo monetário, isso te gera uma grande preocupação inflacionária, porque você já está jorrando dinheiro na economia.
as empresas estão crescendo, as pessoas estão empregadas, os salários estão subindo, então, assim, qual o resultado inflacionário disso, né? Acho que até uma vantagem que, infelizmente, a gente tem frente ao mercado americano é que a gente já teve que lidar com esse problema antes, né? E não foi nem em função de crescimento econômico, foi em função de teto de gastos, foi em função da questão fiscal, foi questão de aumento de preços, enfim. Mas o Brasil já teve que lidar com a pressão, com o monstro da inflação no ano passado, e provavelmente esse ano também. Mas assim, a gente já teve que enfrentar esse problema e subir a nossa taxa de juros. Eu acho que assim, o desafio do Fed, assim como dos bancos centrais europeus, enfim, é justamente essa linha tênue que é muito sensível quando você começa a tirar o dinheiro da economia, reduzir o estímulo para se antecipar a pressão inflacionária, não deixar ela estourar, tá? Sem você desacelerar muito a retomada econômica. Por isso esse monitoramento é tão dinâmico, né? De quando eu vou fazer isso, quanto eu vou fazer, né? Por isso que tem essa preocupação. Então, acho que assim, esses números são bons, reforçam a solidez aí da economia americana, né? Os resultados crescentes, estamos em temporadas de balanço, tivemos já alguns balanços expressivos, inclusive quem divulga balanço hoje, se não me engano, é a própria Apple, né? A maior empresa em market cap do mercado americano, mas ao mesmo tempo coloca no Fed um desafio ainda maior de conter essa pressão inflacionária sem desacelerar a economia. Perfeito, perfeito. Então, ó, vamos trazer mais pergunta aqui do nosso chat, ô Debs, aqui, pessoal mandando muita pergunta, podem mandar sempre aí. Pessoal perguntando um pouco sobre essa tensão geopolítica lá da Rússia com a Ucrânia. Eles perguntaram duas coisas. Primeiro, se você acredita e você acha que a Rússia realmente vai atacar a Ucrânia ou é só meio morno, né? Aquele agora eu vou, hein? E aí não vai, né? Mas é a Rússia, né? Então a gente não tem eu, pelo menos, não tenho vindo um retrospecto. Na minha terra tem um ditado que diz assim, cão que ladra não morde. Mas nesse caso, como se trata da Rússia, eu desconfio que ele ladra, morde e ainda avança. Enfim. Não, porque eles estão falando aí com unhas e dentes que não vão atacar lá, mas tem 100 mil soldados fazendo exercício de treinamento lá na fronteira. Mas enfim, Mehana, queria entender se na sua opinião você acredita que a Rússia vai atacar mesmo a Ucrânia ou não. E segundo, caso ataque, quais as consequências você acredita que isso pode ter no mercado norte-americano, no mercado global mesmo, como um todo? Não, olha, acho que como vocês citaram nessa questão do cão que ladra não morde, né? Mas assim, acho que tem alguns países que assim dificultam um pouco a nossa análise, a não ser quem tem um conhecimento muito profundo e muito próximo desses mercados, né? Acho que são casos como China e Rússia, né? Então, assim, os países, economias muito polêmicas, né? Desde a questão política até a questão econômica, enfim. Então, assim, não acredito que o pior vá acontecer. Mas, assim, simplesmente essa tensão prévia, ela já acaba gerando ruídos no mercado, né? E o primeiro deles que a gente vê, que acho que seria mais intensificado, eventualmente aí se avançassem, é a questão da pressão das commodities, principalmente do dólar, né? Tanto por Rússia ou Ucrânia, na questão de gás, enfim, na questão de energia, serem países assim que concentram aí uma relevância na produção. E assim, se for ver, né, bem a pressão do petróleo, apesar de gerar inflação no Brasil, também, assim, a gente é um país produtor e exportador de petróleo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, traz um benefício para a nossa balança comercial, né? Não estou dizendo que, não, isso acontecer seria bom para o Brasil, tá? Mas acho que também um outro fato, quando a gente diz, quando eu disse no começo que os emergentes podem performar melhor do que mercados como os Estados Unidos e Europa. Só que se você for ver bem, dos emergentes, a China ou mesmo a Rússia, nesse início de ano, não tiveram o mesmo desempenho positivo que a Bolsa Brasileira teve. Isso por quê? Considerando aí alguns grandes emergentes, né, e nesse bolo está Brasil, Rússia e China. Então, assim, Rússia vive essa tensão política agora, né, e essa incerteza naturalmente trava investimentos estrangeiros na economia russa. China ainda está voltando a lidar com o problema, né, do imobiliário, da Evergrande lá, assim como
com a questão das intervenções que teve a grandes empresas techs, isso ainda se reflete no preço dos ativos chineses. Então, assim, querendo ou não, o Brasil acabou surfando um pouco isso. Você pegar a Turquia está com uma inflação muito mais descontrolada com a gente, né? A questão cambial lá também está uma loucura, né? Intervenção no câmbio e tudo mais. Então, assim, o investidor que quer risco de emergente, por isso que eu citei que ele acabou vendo no Brasil um hedge. Apesar de a gente ter os nossos problemas, que não são poucos e não são pequenos, perto do que esses países estão vivendo, o Brasil até acabou ficando seguro para esse investidor estrangeiro, né? Mas claro que naturalmente, né, esse cenário aí de uma eventual guerra se concretizando, né, entre Rússia, Ucrânia, ainda com participação dos Estados Unidos ali, acho que naturalmente isso seria prejudicial para o mercado como um todo, né? Não, no curto prazo, não vejo ninguém tirando benefício disso, né? Até porque olha quanto problema, né, internacional a gente já está tendo que lidar. Desde a questão dos estímulos monetários, inflação, pandemia que estava passando, voltou com tudo, Ômicron, variantes, ainda chega uma tensão dessa, então acho que assim, positivo não seria, viu? Já temos problemas suficientes para lidar, acho que não precisamos inventar mais um. Mas se você pegar também nessa questão do Putin, né, do Biden, olha também quantas vezes teve algum buzz ali do próprio Trump, né, contra determinados governos. E o que aconteceu? Se você for pegar historicamente, não deu em nada, tá? Normalmente essa pressão só serviu como uma estratégia de renegociação de acordos comerciais, né? Então, assim, não, beleza, agora eu te libero, mas eu vou querer uma tributação maior, eu vou querer renegociar o preço, uma exclusividade para você comprar determinado produto de mim, enfim. Então, acabou, no fim das contas, sendo uma técnica de negociação, né? Mais do que realmente uma ameaça concreta de guerra. Boa. Tem uma pergunta aqui do Felipe Dias, que ele fala o seguinte, ó. Queria saber do Berrana se, apesar de os bancos como o JP Morgan, Goldman Sachs, enfim, etc., estarem sofrendo, né, nesse curto prazo, se você considera, Berrana, esse é um bom investimento, pensando a partir de 2023, né? Considerando as já passadas altas do juro, pensando no futuro, claro. Bom, também acho que a minha opinião aqui pode ser sim também um pouco enviesada, mas eu acho que o setor financeiro, e até segmentando ainda mais, né, intraclasse, né, o setor bancário, e aí estamos falando dos grandes bancos, principalmente bancos comerciais ou mesmo bancos múltiplos ou de investimentos, assim, costumam ser um bom negócio independente do cenário, são negócios muito resilientes. Tá? É importante dizer, então, digamos assim, trazendo esse exemplo para o Brasil, que fica um pouquinho mais claro, né? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, juros baixos na economia brasileira, a gente tem um aquecimento da atividade econômica, tá? E isso acaba beneficiando os bancos. Quando a gente tem essa redução de estímulos através do aumento da taxa de juros, a gente reduz um pouco do estímulo, né, da atividade econômica, mas os bancos conseguem praticar um spread maior em operações financeiras, tá? Então, assim, é um pouco daquele cenário que ele consegue ganhar em qualquer ponto. Não é fácil, exige muita gestão, muita diligência, muita resiliência, mas isso acaba acontecendo. E eu acho que, assim, nesse cenário, eventualmente, de ameaças ou adversidade, você focar em instituições financeiras que são grandes geradoras de lucro, como é o caso dos bancões, sejam no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja bancos mais de investimentos como é o GP, sejam bancos mais comerciais como é o Wells Fargo, do Warren Buffett, seja Itaú, enfim, essas empresas historicamente elas são grandes geradoras de caixa. E se você pegar instituições mais tradicionais como as que a gente citou, olha o tanto de adversidade que essas empresas já passaram. De troca de governo, de impeachment, de hiperinflação, de mudança de moeda, de crises cambiais, enfim, de guerras, e sobreviveram. E cresceram em função disso. Então, acho que, assim, para o investidor que tem algum receio de adversidade, foca em geradoras de caixa. Então, assim, é diferente você comprar um Itaú ou você comprar uma fintech, como é o caso do Nubank, né? Então, assim, o risco que você tem, e não estou aqui me colocando contra esse investimento no Nubank, sim, assim, são perfis. Quem investe no Nubank tem uma expectativa de growth, né? De aceleração, de multiplicação de capital. Quem investe no Itaú
tem a defesa do fluxo de caixa constante de uma instituição que sobreviveu a diversos cenários. Outra coisa, só para fechar e não estender, que eu acabo falando bastante, assim, não é fácil lidar com crédito, tá? Não é fácil lidar com dinheiro. Então, assim, tem que considerar a expertise que essas instituições tradicionais têm de fazer essa gestão própria de crédito. É algo que não se resolve só com tecnologia, tá? Claro que a tecnologia otimiza isso, os grandes bancos utilizam, mas tem casos recentes, como foi o caso da Stone, por exemplo, que nessa primeira tentativa de dar crédito para o mercado acabou bombando a inadimplência e levando aí grandes prejuízos, né? Então pode ter certeza que para o Nubank ou para outras fintechs, esse desafio e aprendizado também, ele acaba sendo um fator de risco alto quando você quiser entrar em outras modalidades de operações bancárias, financeiras, enfim. Resumindo, eu gosto do investimento em grandes bancos, seja no Brasil, seja lá fora. Show de bola, Mehana. Bom, Débora, você tem mais alguma pergunta por aí? Não, agora Não? eu já estou tranquila aqui. Não, show de bola. Então, Mehana, o papo tá bom, mas é que já são 5 horas da tarde. Queria agradecer sua participação aqui no Top News dessa quinta-feira. Estamos na quinta-feira já? Quinta-feira. Amanhã então, sextamos. Amanhã sextamos, estaremos firmes na sexta-feira aqui. Mehana, então muito obrigado pela sua participação. Espero você mais vezes, é claro, você já é até de casa aqui. E queria pedir para que você deixasse as considerações finais para quem está nos assistindo aí, o que o investidor tem que ter aí no seu norte para o mundo dos investimentos para esse ano. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, as perguntas aí de todo mundo que participou. E bom, acho que assim, é cautela, né? Diversificação, racionalidade, assim, tente não se emocionar ou mudar muito o teu humor, seja por notícias, seja por cotações de curto prazo, né? Isso é engraçado, se for pegar 2 meses atrás, estava todo mundo pessimista com bolsa, então agora você vê, já está todo mundo otimista com bolsa, então assim, evite essa mudança de humor dinâmica que ela pode acabar atrapalhando a tua decisão, então assim, construa suas teses, tenha a convicção nela, dê tempo para que ela realmente traga o retorno que você espera e aproveite as boas oportunidades que o mercado brasileiro hoje oferece, tá? Então, assim, essa oportunidade só existe justamente em função da diversidade das incertezas que a gente tem no mercado brasileiro. Se tivesse tudo um céu de brigadeiro, os preços iam estar lá em cima e o risco dos investidores seria ainda maior. Então, assim, falei isso no começo de janeiro aqui com vocês, então, assim, hoje o investidor brasileiro tem acesso. Tá? O mercado financeiro brasileiro ele é muito democrático e acessível e tudo está atrativo para todos os perfis. O investidor conservador está com excelentes taxas de 2 dígitos na renda fixa, o investidor de risco de renda variável tem excelentes múltiplos na em fundos imobiliários, enfim. Então, acho que assim, estamos com muita oportunidade, basta ter um pouquinho de calma, de cautela e de paciência, não vá com muita sede ao pote, não seja ganancioso também, não vise esse retorno imediato de curto prazo, que eu tenho certeza que quem fizer essa alocação em bons ativos, com calma e paciência, daqui um horizonte não muito distante, tenho certeza que terá um retorno bem acima do que se espera. O mercado brasileiro está muito promissor, espero que vocês aproveitem essa oportunidade e já estão muito bem informados aqui com essa cobertura excelente, né, o dia todo de toda a equipe BMC. Beleza? Obrigado aí pelo convite e até a próxima. Contem com a gente. Obrigada a você, Mehana. Até uma próxima. A gente vai seguindo por aqui. Bom, Rafa, olha só, o Ibovespa continua no alto, hein? 112.198 pontos, 0,82% de alta agora. Eu quero até trazer uma notícia aqui, porque eu estava vendo, mais cedo eu até falei para vocês, Suzano virando para uma alta. A gente viu, né, Suzano e Klabin, inclusive, vindo nas quedas por causa, né, dessa questão da queda do dólar esses dias por aqui. Aí daí eu estava vendo agora há pouco que a Suzano decidiu também elevar o preço da celulose nos mercados da Europa e América do Norte também a partir de fevereiro. Essa decisão a companhia já tinha tomado, em decisão a China. E agora decidiu também que para a Europa o preço será acrescido de $30 na tonelada, né, que vai aí de $1.140 para 1.170. E para a América do Norte o reajuste será de $40 por tonelada, que aí vai, né, de $1.340 a tonelada da celulose para $1.380. Na China, esse aumento foi de $50 por tonelada. E aí a gente tem aqui a Suzano hoje aqui nas altas, 4,55% de alta para a Suzano nesse momento. Deixa eu só trazer o setor aqui para poder dar uma olhada, mas se eu não me engano, olha só,
as outras companhias estão seguindo numa queda. Deixa eu só ampliar aqui. Não, tá não. Klabin subindo também, olha lá. 4,60% para Suzano, 2,15% para Klabin, né? Klabin 4 e Klabin 3, quase não sai. 1,96% para Klabin 3 e Rani 3 está subindo também, 1,62% nesse momento. Então tá aí, né? Mas tem um gatilho aí nessa história para ter essa alta, já que a gente está vendo aqui, ó, o dólar caindo 0,26% a 5,42, Rafa, por enquanto. É assim que a gente tem agora, inclusive, esse cenário aqui nesse Bovespa. Das altas do dia continua aqui Magazine Luiza performando nas altas, não mudou o cenário. E lá fora, nos Estados Unidos, a gente ainda tem bolsas operando negativo, principalmente, por exemplo, NASA, que está caindo agora mais de 1%. E é como até o Merran agora lembrou, hoje tem resultados aí para poder ser divulgados, inclusive da Apple, né? Logo em seguida aqui do mercado. E aí a gente tem NASA caindo 1,07%, Dow Jones está zerando os ganhos, que agora há pouco eu tinha falado para vocês, agora está no positivo ainda, mas subindo 0,09 apenas. S&P está caindo 0,35%. Em relação às commodities, a gente tem queda agora, tá? Tanto do Brent como do WTI. O Brent está caindo agora 0,86%, com o barril cotado a $87,99. O WTI está caindo mais de 1%, com o barril cotado a $86,41. No petróleo Brent, Rafa, hoje durante o dia, aliás, os dois estavam subindo. O Brent estava em quase $90 o barril do petróleo. Agora eles viraram um pouquinho, né, o sinal para o negativo. Deixa eu trazer aqui o setor de petróleo para a gente ver como que a gente tem agora. A gente já tinha visto que Petro 4 estava realmente em queda e continua, queda de 0,47%. Nas altas a gente tem Petro 3, aqui a menor alta, 0,27%, né, no setor. Prio 3 sobe 0,64%, maior alta no setor por enquanto é Ultrapar, que está subindo 4,5% agora. Vibra Energia está subindo 3,22%, 3R Petróleo 1,61% e Enalta está subindo 3,26%, Rafa. Show de bola. Ó, muita gente aqui no chat, tem aqui uma pessoa que falou assim, valeu mídia suja, realizei 50% na Petrobras hoje. Xinga a gente não, cara. Pô, sabe, não precisa disso, sabe? Você pode estar aqui com a gente, que isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Débora? A gente está tentando construir aqui uma roda bem grande de conversa para todo mundo poder mandar sua mensagem, que a gente sempre bate um papo, todo mundo brinca e tal, mas a gente pede para que não ofenda, né? Se você, por exemplo, quer que peça alguma ação, por exemplo, ninguém fala da Oi, a gente não fala da Oi no mapa de calor, porque o mapa de calor é do Ibovespa. Né? A Oi, obviamente, não está no Ibovespa, então a gente pode trazer aqui o Oi BR3 hoje subindo 12% a R$ 1,02. E se você pega na comparação anual, né, até no começo de janeiro do ano passado, até agora 51,43% de queda. Então, é por isso que a gente não falou da Oi, mas pode pedir para a gente, não tem nenhuma parcialidade para alguma ação ou não, né, Débora? A gente não está aqui do lado de nenhuma ação, nenhuma empresa, além, obviamente, da BMC, que está do lado do investidor. A gente fica o dia inteiro aqui, de forma gratuita no YouTube, para trazer a melhor informação para você. Então, a gente sempre pede, é sempre bom ter esse tipo de coisa para não ter, né? Então, enfim, né, Débora? A gente sempre está aqui. Tem uma pergunta do Gustavo aí, inclusive, no nosso chat, viu? Eu vou dizer, tem que dar uma olhadinha nas letras minúsculas aí dessa proposta do banco aí para investimento, é um fundo? Inclusive, hein? É um fundo. Cuidado, hein? Ainda teve, eu acho que o Adilson falou assim, ó, do golpe tá aí, cai quem quer, subir de 10, até pode subir 10%, mas depois a queda que vai ter, tem que ver as letras minúsculas no final das contas, isso daí. Pois é um risco, acaba sendo um risco no final das contas. Pois né? Então cuidado aí, viu, Gustavo? Tudo que é muito promessa, eu que mexo com criptomoeda, por exemplo, eu sei que tem vários lugares que ficam prometendo umas valorizações absurdas, então sempre desconfie disso daí, viu? Mas já que você está aqui na BMC, você já vai estar aí não sabendo vou deixar ele fazer isso. Não vai cair em besteira, hein? Não vai cair em besteira. Rafa, é isso. Oi. O petróleo está devolvendo parte dos ganhos, como eu estava falando aqui para vocês mais cedo. Atualizei essas cotações, né, que abriram em alta hoje, ainda sob influência desses fatores que podem restringir oferta, até porque existe uma tensão muito grande nessa região ali, né, da Rússia e Ucrânia. Em cima disso, existe uma tensão muito grande que tem aí realmente, né, um problema de paralisação mesmo de oferta. Mas aí, no final das contas, a reunião do OPEP+, no próximo dia 2, inclusive, deve manter o aumento gradual de oferta, de que é 400 mil barris por dia em março,
né? E ao longo do dia, conforme a gente veio acompanhando, então o dólar, o petróleo foi reduzindo um pouco esses ganhos, essas altas que a gente estava acompanhando, né, desde o início do dia. Inclusive, teve analista já falando desse dólar a $90, desse barril do petróleo a $90. Deus me livre de $1 a $90. Esse barril de petróleo a $90. O dólar a $90 não faz nem sentido. Não. E aí, no final das contas, Rafa, além disso, também a gente já falou aqui uma vez com um analista que falava de ter uma boa realidade aí para esse barril do petróleo chegar na casa dos $100. Não está longe. Não está longe. Se realmente se estoura isso, que tudo que está acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia, é um ponto se deixar no radar, inclusive, certo? Pois é, exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Roberto Dumas, aí, que é professor do INSPER. Inclusive, ó, a galera que mandou muita pergunta pra gente sobre questão geopolítica, vai ser um bom papo pra gente bater hoje aqui com o Roberto Dumas, que inclusive é especialista em economia chinesa. A gente sabe que a China está se movimentando nessas tensões geopolíticas aí também, a gente tem que ficar de olho. Inclusive, a produção já me avisou aqui. Ele já está aqui com a gente. Que já está aqui conosco. Então vamos chamá-lo? Vamos lá. Professor Roberto Dumas, aí do INSPER, está aqui com a gente já. Boa tarde para você, professor Roberto. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Está aqui para poder a gente falar um pouco aí sobre tudo isso que está acontecendo do lado de lá, da Rússia, Ucrânia e um pouco mais aí sobre China também. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao BMC. Eu que agradeço, obrigado. E o assunto é simples, né? Que envolve quase o mundo inteiro e quase todos os ativos. Então tem bastante coisa acontecendo aí. Então vamos lá, vamos começar falando então sobre essa crise, né, instaurada entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe, como o senhor mesmo disse, envolve todos os ativos, inclusive já tem muita expectativa relacionada a isso com o petróleo, inclusive, né, agora mesmo acabei de falar sobre isso. Mas eu queria entender qual que é o histórico desse conflito, né, e quais foram os fatores que levaram os dois países a esse pé de guerra, porque assim, no final das contas, isso ainda pode acabar envolvendo o Ocidente nessa história toda? Como explica isso pra gente aí? Vamos lá, no passo a passo. Já está envolvendo o Ocidente. Então, eu adoro essas coisas porque não é que a gente gosta de história, de geopolítica. É que, no final das contas, o objetivo da gente é tentar ganhar mais dinheiro ou perder o menos possível. Então, a gente tem que entender um pouquinho a história para ver, olha, tá certo? E se está certo ou se está errado, qual é o ponto de vista de um, de outro, como esse vai responder e se de fato ele está bravo e vai responder à altura. Mas vamos lá. Em 1989 caiu o Muro de Berlim. E depois, quando teve a reunificação alemã, em 1990, 1991, os aliados ocidentais prometeram para o Mikhail Gorbachev, antes da queda da União Soviética, praticamente já negociando a queda da União Soviética, de que com o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN, entre aspas, não tinha... A OTAN, o que é? A Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Ou seja, bateu em um, bateu em todo mundo. Os Estados Unidos o liderava contra o pessoal do Pacto de Varsóvia, que era liderado pela União Soviética. E ela falou o seguinte, olha, agora que nós unificamos a Alemanha, Mikhail Gorbachev perguntou o seguinte, vocês vão expandir a OTAN para o leste? E a promessa inicial foi que não vamos expandir a OTAN, vai deixar tudo como está. Só que Bill Clinton, lá em 1992, 93, soltou uma coisa chamada Partnership for Peace. O que é isso? A gente chama PFP. Quem quiser entrar na OTAN, olha só, entra. Inclusive, a Rússia é muito bem-vinda a entrar na OTAN. Ora, é óbvio que a Rússia não vai entrar na OTAN, mas como era Mikhail Gorbachev, acabou a União Soviética, não estava entrando. Então você teve 5 ondas de entradas de países da antiga União Soviética e do antigo Pacto de Varsóvia, em 1999, em 2004, 2005, 2009, 2020, enfim, então, Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Albânia, Polônia, então eram praticamente uns 14 países aí. E quando fizeram isso, já em 2008, o Vladimir Putin falou, pera um pouquinho, o combinado não é esse, o combinado é que vocês não viriam no meu quintal. Então ele já teve a guerra da Geórgia.
Tipo, a Geórgia você não vai botar na OTAN. Tanto é que em 2014, Putin já invadiu a Crimeia, que faz parte da Ucrânia, com medo de que a OTAN fosse, ou melhor, a Ucrânia acabasse sendo parte da OTAN. E a Ucrânia quer fazer parte da OTAN. E aí o Putin fala, olha, a Ucrânia, você já está no meu quintal. Eu não quero artilharia pesada, lógico, não estamos falando de ogiva nuclear. Eu não quero artilharia pesada, eu não quero movimentações militares da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, aqui no meu quintal. Da Ucrânia vocês não passam, porque se passar, eu vou anexar, vou invadir a Ucrânia. E os Estados Unidos estão respondendo o seguinte, nós não podemos prometer se a Ucrânia vai entrar ou não vai entrar. Ela é um país soberano, ou seja, ninguém está mentindo. De fato, a Ucrânia faz a fronteira com a Rússia. De fato, você tem países que têm apoio militar dos Estados Unidos no leste europeu. De fato, a OTAN foi para lá. De fato, você invadiu a Crimeia, teve a guerra da Geórgia. Você tem armamentos pesadíssimos, ogivas nucleares em Kaliningrado, que é com a divisa com a Lituânia e com a Polônia, e quer queira, quer não, chega na Alemanha em minutos. Então fica aquela coisa, quem está certo, quem está errado. E aí parece que o Vladimir Putin está pedindo para os Estados Unidos, sabendo mais ou menos como é a geopolítica, é aquela coisa que até saiu um comentarista soviético, olha aí, russo, falou, ó, querido Papai Noel, olha o que você está me pedindo. Então, o que o Vladimir Putin pede? Ele pede que pare de se expandir a OTAN, cada vez mais para o leste, que retire todos os armamentos das antigas repúblicas soviéticas. Óbvio que os Estados Unidos, o Joe Biden, falou, não, nós não vamos fazer nada disso. Nós não queremos, fica tranquilo. A Ucrânia não vai entrar na OTAN. Fica tranquilo, mas não podemos prometer. Só que isso de não poder prometer já é, de certa maneira, desculpa meu termo, uma bobagem. Porque a Ucrânia, de facto, já faz parte da OTAN. Né? E o fato dela fazer parte da OTAN, a única coisa é que, de jure, ela não está na OTAN, mas, de fato, ela já está na OTAN, porque todo mundo acaba ajudando, todos os países membros da OTAN acabam ajudando a Ucrânia numa eventual invasão da Rússia. Então, é esse o problema que está acontecendo agora, gente. Perfeito, professor. Agora, bom, depois dessa excelente aula, eu como um nerd que adoro esse tipo de coisa, eu como um nerd de humanas, eu acho bacana, né, eu adoro tudo isso, assim, eu fico o dia inteiro falando sobre isso e deixar, mas eu queria entender agora quais os possíveis impactos econômicos de toda essa tensão militar, porque senão a gente já vai ter um papo sobre geopolítica aqui e eu realmente vou até o fim do programa, professor. Mas a gente tem que trazer aqui para a galera sobre esses possíveis impactos econômicos. Porque a gente quer entender. Porque, por exemplo, né, várias vezes aqui, né, Débora, a gente olha, por exemplo, a capa do Wall Street Journal, lá nos Estados Unidos, para entender por que os investidores norte-americanos estão vendo o mercado caindo, o que está acontecendo lá fora. E lá tá, primeira notícia, olha, rolou tal comunicado dos Estados Unidos em relação à Rússia e Ucrânia. Temos que ficar de olho. E é sempre assim, é uma vírgula, que é a vírgula com uma tensão implícita nela, que você fica assim com um medo enorme do negócio estourar. Então, qual que é o possível impacto econômico que toda essa briga, toda essa tensão pode acarretar aí no mundo? Veja, como você colocou, quais são os potenciais possíveis impactos? Não quer dizer, olha, isso vai efetivamente acontecer. Mas é o que a gente sempre fala, um administrador financeiro, quem está investindo, tem que ficar de olho. Porque muita coisa pode acontecer em preço de ativo. Por exemplo, a Rússia exporta 1/3 de todo o gás natural que a União Europeia usa, principalmente a Alemanha. Então, se rolar alguma tensão, provavelmente, dadas as reservas internacionais da Rússia, a Rússia pode chegar e estopar, parar um pouco de escoar todo o gás que ela tem,
ou causar um estresse no fornecimento de gás, principalmente que parte do gás, ou seja, o gás é passado pela Ucrânia, e a Ucrânia recebe 2,5 bilhões, quase 3 bilhões de dólares todo ano para passar. Agora eles estão construindo um outro gasoduto chamado Nord Stream 2, que vai direto da Rússia para a Alemanha e não passa para a Ucrânia, mas não tem todo o certificado. Então, primeiro impacto no caso de um estresse, ou de uma invasão, etc. O preço do gás natural vai subir, como não parou de subir até agora. Aí você fala, o que isso pode acontecer? Gente, de novo, uma crise energética, mais inflação na Europa. Primeiro ponto. E aí a gente tem muito daquela coisa, tá, mas e o Brasil? Onde que eu vou apanhar aqui? Porque muita gente fala assim, tá bom, você está falando da Rússia, você está falando da Ucrânia, você está falando de Belarus, Bielorrússia, o que eu tenho a ver com isso? Não importa o Brasil. Sim, o Brasil também pode ser afetado. Se o gás natural sobe, é óbvio que o petróleo subiu. Se o petróleo subiu, a Petrobras, pelo PPI, preço de produto internacional, da paridade internacional, vai subir também. Nós estamos numa época de inflação. Será que nós vamos intervir na Petrobras, que nem nós estamos querendo fazer a PEC dos impostos? Então começa a ver. Então o preço do petróleo pode subir também, pode bater 90 dólares. Não, então só é o problema do gás natural e do petróleo? Não, não é só isso. Gás natural é o principal insumo do fertilizante nitrogenado. E quem fornece fertilizante para a gente, além do Canadá, os 3 maiores países? Adivinha? Rússia, Bielorrússia e China. Ou seja, tirando a China e o Canadá, são os 2 países que vão estar na guerra. Então, provavelmente, vai ser estressado a importação de fertilizantes para a gente. Ah, mas a ureia está caindo. Não, mas o que eu tenho a ver com fertilizante? Fertilizante, o que ele vai servir? Vai servir para a agricultura. Se o fertilizante voltar a subir, principalmente os nitrogenados, voltar a subir como subiu, a inflação de alimentos vai voltar de novo. Acabou por aí? Não. Porque se eu tiver um problema com a Rússia e com a Ucrânia, os Estados Unidos falou, se eu não for, não acho que vai ter marines ou soldados americanos, vai ser mais ajuda militar, equipamentos, dinheiro, etc. Mas, eventualmente, ele falou, olha, a Rússia vai sair da SWIFT. O que é? A Sociedade Worldwide Interbank Financial Telecommunication. É como você faz todas as transações, é como se fosse um Gmail do Banco Mundial, do International Bank. Olha, se você tem um Gmail onde você manda a ordem de pagamento, recebe ordem de pagamento, faz transação em dólar, transação em moedas, etc. Eu te corto do SWIFT, como é que fica minhas exportações de carne? Como é que fica minhas exportações de soja? Como é que fica minhas exportações de frango? Como é que fica minhas exportações de, sei lá, mas eu tenho mais de, pelo menos, não é muito para o país, mas para a empresa individual é muita coisa. Ou seja, a gente exporta produtos do agronegócio da ordem de 900 milhões. Vamos falar 1 bi. E aí, como é que você vai receber essa grana se você exportar? Não dá para tergiversar o SWIFT. E eu vejo muito a gente falando, vamos tomar em criptomoedas. Gente, o Banco Central não vai permitir uma empresa receber em criptomoedas. E mesmo que essa empresa receba em criptomoedas, os Estados Unidos, dado que nós somos aliados da OTAN e dos Estados Unidos, vão falar, pera um pouquinho, você está tergiversando a minha sanção? Isso aconteceu com o Irã, quando antes do acordo que o Trump acabou decaindo e tal, cortaram o Irã do SWIFT. Quer dizer, são coisas que não ajudam, que eu sempre brinco, né? Estamos numa recuperação, o mundo está numa recuperação, mas a gente não precisava mais dessa flecha para São Sebastião. Você tem impacto no petróleo, você tem impacto no gás natural, você pode ter, né? Você tem impacto na inflação mundial, você tem impacto na velocidade do recrudescimento da política monetária dos países, porque isso não deixa de ser um choque de oferta. Você tem impacto no preço de alimentos, você tem impacto no preço do petróleo, na gasolina aqui dentro, e você tem impacto no preço de fertilizante. E o que é pior? Mas você não come? Não, todo mundo come. Só que a inflação de alimentos, infelizmente, é aquela inflação que prejudica a classe
porque ela tem uma propensão marginal a consumir maior e, dentro da cesta de bens, os alimentos, a habitação, petróleo, gás natural, gás encanado, é o que faz a maior parte da cesta de bens. Então, é uma inflação que, se ocorrer, como já ocorreu, vai de novo impactar os mais pobres. Então é impressionante como alguém fala assim, fala, mas isso é coisa que está rolando na Rússia, o que eu tenho a ver com isso? Gente, tudo que acontece, aí eu falo, mas Bielorrússia, estou preocupado com a Selic. A Selic pode ser influenciado dependendo se, por exemplo, a Rússia invadir a Ucrânia através da Bielorrússia, que vai invadir a parte que onde está, isso é só um detalhe, não quer dizer nada, mas vai vir pela parte de Kiev, onde que foi como é que chama? O acidente de Chernobyl. Isso é apenas uma curiosidade. Mas já saiu que, olha, eles podem invadir tanto via Rússia quanto Bielorrússia. Entra direto quanto a Bielorrússia, isso já estão vendo. E as fotos dos satélites já mostraram o deslocamento de tropas. Você tem mais de 100 mil militares russos nas fronteiras. Ora, o que você está fazendo aí? Provocando? E aí chega o negócio da China. A China não vai mandar nada, mas ela está com olhos de lince, vendo como os Estados Unidos vão reagir. Porque, na ponte de suposições, se de fato a Rússia invadir a Ucrânia e Joe Biden responder de uma forma, pelo menos como Xi Jinping pode interpretar, fraca, os Estados Unidos podem estar dando um sinal de que, se a China invadir Taiwan e tentar anexar Taiwan à força, muito provavelmente Joe Biden vai responder dessa mesma maneira. Isso pode antecipar os planos, não é tentativa, isso já é plano, do Xi Jinping de anexar Taiwan, que provavelmente entre 5 e 10 anos isso deve acontecer, por bem ou por mal. Então, por isso que o Xi Jinping fala para a Rússia que, olha, claro, está fazendo a diplomacia, vamos conversar, etc., mas todo mundo sabe que a Ásia está muito mais ligada para a Rússia com a China do que a China com os Estados Unidos. E vendo como você responde, eu já posso tirar uma ideia, errônea ou não, de como os Estados Unidos ajudariam ou não Taiwan em caso de uma invasão dos Estados Unidos. E aí, você vê como o negócio é interessante. Se os Estados Unidos passarem essa percepção, e a China de fato ter essa percepção, imagina como ficariam os aliados dos Estados Unidos na Ásia. Espera um pouquinho. Quer dizer que na hora de você ajudar, entre aspas, um país mais ou menos da OTAN, a Ucrânia não é da OTAN, mas todos os países da OTAN estão ajudando a Ucrânia. Como nós falamos, não é da OTAN de facto, de jure, mas é de facto. Se você não ajudar um país, entre aspas, que está sendo atacado, muito provavelmente você não vai ajudar também o Japão, em caso de um eventual estresse com os Estados Unidos. Porque o Japão é o aliado dos Estados Unidos da Ásia. Assim como a Coreia do Sul, você tem base norte-americana na Coreia do Sul, assim como você tem base nas Filipinas, assim como você tem base na Austrália, assim como você tem base em Guam. Então fala, como é que fica? Espera um pouquinho. Então você vai roer corda ou posso contar os Estados Unidos como aliado da OTAN e estabelecendo a Pax Americana na Ásia? Então isso o mundo inteiro está olhando de uma forma geopolítica, formando novos aliados no tabuleiro e, de fato, também nós que somos do mercado financeiro temos que olhar, porque isso acaba impactando, e muito. E mesmo aquele que não é do mercado financeiro, por exemplo, o agricultor, etc., já devia estar dando uma olhada de como pode... mas está caindo. Sim, está caindo porque subiu demais. O que está caindo é a ureia. Mas se você olhar o cloreto de potássio, que é o que eles exportam também, não para de subir. Da onde que está subindo tanto o gás natural? Por que está subindo tanto o gás natural? Então você vê que esse conflito geopolítico, ele não acaba apenas na Rússia, como muita gente fala. Estou preocupado com o Brasil, não estou preocupado com o resto. A gente, obviamente, nós como administradores financeiros,
Tem que olhar tudo, tem que olhar tudo. Isso é uma coisa que tudo impacta em tudo. Perfeito, Maravilha. perfeito. Tem perguntas, professor. inclusive, lá no chat, viu, Rafa? Deixa eu até trazer aqui. Tem uma pergunta do J. Eduardo. Ele está dizendo assim, ó, pergunta para o professor. Existe uma possibilidade dos Estados Unidos usar esse conflito para armazenar armamento pensando no futuro conflito com Taiwan? Mas armazenar o armamento aonde? Porque o armamento é difícil você levar para a Coreia do Sul. Veja, em Taiwan, você já tem, tanto é que o Biden já prometeu, por exemplo, aliás, é uma excelente pergunta, que, aliás, acaba a gente lembrando das coisas. Existe já um pacto de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos que chama o Pacto AUKUS, Australia, United Kingdom, United States, onde os Estados Unidos estão dando suporte tecnológico, dinheiro junto com o Reino Unido para a Austrália, para formarem e construírem submarinos nucleares na Austrália. Ora, para que você quer construir submarino nuclear na Austrália que não seja para defender Taiwan? Então a China também precisa pensar rápido antes desses submarinos nucleares estarem prontos. Pelo amor de Deus, ninguém está pensando numa guerra nuclear. Mas é aquela coisa, quanto mais ogivas nucleares você tem, menos você vai precisar usar. Todo mundo fala, quanto mais eu tenho, poxa, mas você destruiu o mundo 24 vezes. Sim, mas diminuiu. Não, mas agora você destrói o mundo 12 vezes. Sim, mas se eu destruir o mundo em 24 meses, talvez aí você pense 20 vezes antes de tentar me atacar. Então, a ogiva nuclear é aquela coisa. Todo mundo quer ter para não ter que usar. Porque aí o negócio fica... E aí, a hora que você percebe que os Estados Unidos, se eventualmente estiver roendo corda ou passar essa impressão, você imagina como os coreanos, os sul-coreanos vão sentir com uma divisa com o norte-coreano, com Kim Jong-un, que vira e mexe e manda um míssil balístico em cima do Japão. Fala, poxa vida, então se você começa a roer corda, eu tô perdido. O que eles fazem? Bomba! Acabam me aliando à China. Falo, pelo menos com a China, seguro o Kim Jong-un. Porque se eu não posso confiar nos Estados Unidos, eu tô perdido. O Japão fala, tamo junto, China. Singapura fala, tamo junto, China. A Austrália fala, olha, não foi bem isso, enfim. É um tabuleiro que a China está se aproveitando e fala, vamos ver até onde vai isso daí. Mas que ela está próxima da Rússia, ela está. Não tem juízo de valor quem está certo, quem está errado. Você entendeu? A gente é aquela coisa, mas você é contra, você é a favor. Nós do mercado financeiro, a gente não torce para nada, a gente põe preço. Então você fala, mas você prefere? Eu não prefiro nada, a gente põe preço no que está acontecendo. É isso que a gente faz. Perfeito, isso é muito interessante mesmo, ô professor. Ó, tem outra pergunta aqui no nosso chat do Misto TV. Deixa eu só achar aqui que tinha gente brigando no chat aqui, tava muito complicado aqui mesmo. Sempre tem briga, né? Mas era uma pergunta. Ô, Débora, você conseguiu achar a pergunta aqui que teve tanta mensagem no chat que eu até perdi a pergunta aqui. Era sobre uma pergunta se a Rússia de fato queria atacar a Ucrânia ou e qual que era a participação? Aqui. A Rússia quem quer invadir a Ucrânia ou os Estados Unidos quem quer que a Rússia invada? A resposta dada por Putin a uma repórter inglesa me parece fazer muito sentido. Esse foi o comentário, a pergunta aí do... Veja, se você está procurando um problema um pouco sério aí, porque o Putin, por mais que ele não invada, ele já deixou bem claro, esse é o meu quintal. Tem uma declaração dele que você pode concordar ou pode não concordar. É aquelas coisas, você fica olhando. Né? Você fala, não, mas a Rússia é uma ditadura. Sim, é óbvio que é uma ditadura. Não, é uma democracia. O cara não sai de lá desde 1990. É óbvio que é uma ditadura. Aí você fala, não, mas está certo, os Estados Unidos têm que ir. Aí você pega uma declaração do Putin, que ele fala o seguinte, não, pera um pouquinho, quem que está errado aqui? Estou falando o que ele falou, para a gente analisar. Quando caiu o muro de Berlim, falaram que vocês não viriam próximo da gente, que seria uma área desmilitarizada. Vocês mentiram. Vocês pegaram 14, 15 países e botaram tudo militarizado. O que vocês acham, então, de eu militarizar Cuba também? Bem na tua fronteira. Vamos voltar à crise dos mísseis de 1963, com Khrushchev e o Kennedy? Quer dizer, então você fala... De uma certa maneira, os Estados Unidos falaram que não ia aumentar a OTAN.
mas aumentou a OTAN. Então, mas é minha segurança. Então, se você vê muita gente... Veja, eu não sou expert em geopolítica, a gente acaba lendo. O que eles falam? Olha, a melhor maneira seria de transformar essas antigas repúblicas soviéticas, pode ser da OTAN, mas completamente desmilitarizada. Para de provocar um no outro. Você está chegando, eu estou cada vez mais próximo da tua casa com armamento. E é isso, eu não estou falando que está certo ou que é errado. É isso o argumento do Vladimir Putin. Ele fala, você fala que eu estou provocando. Ele falando, não sou eu. Vocês falam que é a Rússia que está provocando. Tivemos 5 inclusões da OTAN desde 1999, cada vez mais próximo do meu quintal. Quem está provocando quem? Aí você fica, bom, não sei. Ou seja, o que você quer dizer? Que você está defendendo a Rússia? Daqui a pouco vem os haters, né? Ah, você é comunista? Não, não estamos defendendo ninguém. Mas é para você entender que o argumento do Vladimir Putin, ele é forte. E se o argumento é forte, ele pode não estar blefando. Portanto, muito cuidado com o preço dos ativos. Que nem fala aquela coisa. Muita gente que o Brasil virou aquela coisa, né? Ou você está a favor ou você está contra. Você não é mais analista. Muitas vezes a gente se torna torcedor. Ah, você é isso. Não, a gente não é nada. A gente põe preço e analisa, por exemplo, que nem a gente analisa a respiração do Jeremy Powell, a gente também analisa a respiração do Vladimir Putin. Quando ele puxa o ar, como ele responde, se ele tá, a gente analisa dessa maneira. Isso impacta ou não o preço dos ativos e vê se ele está falando sério ou não. Aparentemente, ele não vai deixar a coisa barata, alguma coisa ele vai fazer. E, principalmente, que ele vai aproveitar o quê? O inverno na Europa. Porque depois que acabar o inverno, e que você não precisa de tanto gás, você perde um pouco do leverage. Então, até os espiões, quem analisa os Estados Unidos, o próprio Conselho de Segurança dos Estados Unidos já falou, olha, o que aparece, está aparentando aqui, que a invasão é no começo de fevereiro. Show de bola. Show de bola. Agora, o professor, muita gente mandando aqui pra gente, aqui, até várias perguntas, inclusive sobre a postura que o investidor deveria ter com toda essa tensão geopolítica. Porque tem muita gente preocupada aqui, a galera tá adorando aqui o papo, e o pessoal, Uma o aula, Drogaria... na verdade, né? O que foi? Uma grande aula, na verdade. Não, eu adoro isso aqui. O Drogaria Farmácia São Joaquim falando aqui. Rafa, estou aumentando posição em BDRs. Pergunta, por favor, para o professor se é o melhor momento para isso com toda essa tensão. Você tem alguma opinião sobre isso, professor? Que eu acho que o pessoal deve ter essa noção. Pô, eu queria me dolarizar para evitar o risco Brasil, porque é ano de eleição, né? Vou entrar no BDR, que é o jeito mais fácil ali numa B3, enfim, né? Para eu conseguir deslanchar. Mas tem uma tensão lá, que lá fora mesmo a casa não está arrumada e todo mundo fica de olho nisso. Aí a gente precisa switch um pouco o pensamento e pensar um pouco como trader. Eu não sou trader, mas eu converso com o trader e falo, gente, não estou entendendo. Porque, lógico, a gente briga. Em 2 economistas, você tem 3 opiniões. Então, por exemplo, hoje eu mesmo falei com o trader e falei, gente, eu não estou entendendo. O mundo está acabando, o real apreciando. O que está acontecendo? Como é que pode? E não me venham com essa bobagem. A Selic vai subir. Isso a gente já sabia. Não me venham com a bobagem de dizer que o Federal Reserve ia subir a taxa de juros. Isso a gente já sabia. Então, como é que pode estar entrando 20 bilhões de dólares aqui? E aí eu vi muita coisa. Não, porque mudou, nós vamos entrar no OCDE. Gente, para entrar no OCDE vai demorar mais 3 anos. Essa conversa Tem um monte de coisa ainda para desde poder... 2017. Então, todo mundo arranja uma desculpa. A melhor explicação para mim que eu vi foi o seguinte. Olha, quando a taxa de juros sobe, isso a gente também já sabe, as empresas de growth, ou seja, as FANGs, elas são prejudicadas. E o pessoal quer ficar mais próximo das values. E se você pegar o Price Earnings de Robert Shiller, o Cyclical Adjust Price Earnings do Robert Shiller, do Standard Poor's 500, você vai ver que os Estados Unidos nunca estiveram tão alto. Mais alto que 1929. Só está mais baixo do que o ano 2000. Então, com o
da taxa de juros, chegou o momento de uma correção. Chegou o momento de uma correção onde aquele $1 trilhão de fundos vão botar o dinheiro. Tudo em renda fixa? Não, eu tenho minha governança, eu preciso botar pelo menos em 10% em renda variável. Então, a hora que você pega 20%, 2%, sei lá, vou fazer a conta errada, o cara fala, põe 20 bi no Brasil. Pronto, o câmbio vai para 5,40. Então, isso é um movimento de trade. Achar que os fundamentos melhoraram, o cara falou, eu preciso botar em algum lugar. Porque growth não dá. Value, that's the call. Ou seja, value o quê? Commodity. Commodity o quê? Petróleo, gás natural. Então, onde eu vou pôr em mercado emergente? Vou botar na Turquia? Nem a pau. Vou botar na Argentina? De jeito nenhum. Bom, então eu preciso botar. Quanto? Brasil, Peanuts. 1%. Só que 1%, 2% faz uma bruta diferença no meu câmbio. Pá! Chat. Entra 25 bi nas bolsas brasileiras, agora o Brasil vai voar. Não, gente. É simplesmente uma readjustment do growth to value. E reflexo. Então, não acho que isso... Agora, também não acho que isso seja uma tendência. Olha, vamos que vamos. Né? Porque os fundamentos da economia brasileira não mudaram. Não mudaram. Isso é verdade, ô professor. Ó, mais gente aqui mandando pra gente aqui. Pessoal, inclusive, perguntando se dá para ter um quadro semanal com o professor. Ó, professor. Imagina, professor. Um quadro semanal seria excelente, hein, pra gente bater um papo de geopolítica, hein? Eu topo muito. Ó, o pessoal aqui falando, perguntando bastante, deixa eu até achar aqui. Tem uma pergunta do Sem Firula. Ele fala assim, ó. Pergunta para o professor se com essa crise da Ucrânia a gente pode ter um circuit break econômico mundial. É possível. É possível. Depende do escalamento da tensão. Ou seja, eu não acho que Biden tem punch para fazer. Então, eu estou vendo, analisando aqui, o Vladimir Putin está comendo pelas beiradas. Ele está indo aos poucos, Tanto é que o Joe Biden já falou que depende de como seria essa invasão. Ô, filho, como que é? Depende de como seria essa invasão. Invasão é invasão, pô. Então, o Joe Biden falou uma coisa, depois ele desfalou. Falou, não, nós vamos botar sanções. Ah, então é só sanção? Então, existe uma coisa que... Não, agora respondendo, tá? Qual é meu sentimento, minha percepção? Não acho que vai ser uma escalada mundial do tipo um conflito armado entre Estados Unidos e Rússia. Claro, vai causar o estresse, mas não a ponto de ter um circuit breaker mundial, minha opinião. Vai ter um estresse e outra, é na volatilidade que a gente ganha dinheiro. Fazer o quê? Ninguém gosta disso. Isso você está morto. A gente quer mais uma volatilidade. Pô, caiu 4, depois caiu mais 4, depois caiu mais 4. Agora vamos comprar. Enfim, também aí vocês sabem mais do que eu, né? Eu só repito. Perfeito. Ó, mais gente aqui mandando pra gente. Bom, deixa eu achar aqui que a gente estava... O Henrique Costa deixou aqui um recadinho pro professor, dizendo que essa é uma das melhores entrevistas, inclusive, desse canal até hoje, hein? Sensacional. O pessoal tá adorando. Obrigado. Gente, não manda muitas vezes a mesma mensagem não, gente. Misto, eu vi sua mensagem, fica tranquilo, cara. Tá aqui, professor, Putin é o líder global mais preparado do mundo hoje e o iria para a Lua como uma escalada? E não só isso, eu vou até incrementar com uma pergunta minha, né? Que a gente estava conversando esses dias com a Simone, eu esqueci o sobrenome dela, a economista-chefe que estava lá. Era da onde que ela estava? Era de Luxemburgo, eu acho. Luxemburgo. Acho que ela estava lá de Luxemburgo. E aí eu estava perguntando para ela... O trigo já está indo para a Lua. Exatamente. Mas eu estava conversando com ela sobre se isso tudo era já um plano arquitetado do Putin desde 99, se ele não estava mordido desde lá. Porque a Ucrânia, salvo engano, o professor vai poder me ajudar, 92 foi quando a Ucrânia saiu ali da União Soviética, né? E Putin assume em 99 e desde então ele está... saiu, né? 92. E desde então, desde 99, ele estava ali. Você acredita que ele estava ali só esperando quieto e provocando de pouco em pouco até conseguir realmente atacar, mostrar sua força agora, né? Mostrar realmente quem é a Rússia, né? no jogo global?
quem é o Vladimir Putin, né, que é o líder, né, que ele quer ser, né, enfim, tá 22 anos, 23, né, agora 2022, 23 anos no poder, e também desde aquela história de 2019, salvo engano, que foi quando teve aquela palestra, aquele evento, que eles do nada mostraram um míssil que conseguia driblar o radar norte-americano e tinha lá uma simulação de driblando. Então, você acredita que ele é o líder mais preparado do mundo, que isso já era algo que ele estava mordido desde os anos 90, e também, se em toda essa situação, se o trigo consegue escalar aí. Então são 3 perguntas aí, mas 2 muito próximas e uma sobre trigo. Eu vou esquecer as 3 perguntas. Vou começar com a que eu mais lembro. O trigo. O trigo já está indo para a Lua. Já está subindo. E vai continuar subindo com esse estresse aí, principalmente para exportação. Ele já estava preparando, não acho que estava preparando para invadir a Ucrânia. Por quê? Era muito mais fácil você invadir os países da Península Báltica. Letônia, Lituânia e Estônia. Que ninguém ia nem se importar. Mas começa devagar, bicho. Começa com Letônia, Lituânia e Estônia, que eles já perceberam, e se eu não me engano, em 2014, ele falou, gente, vamos entrar na OTAN, que existe até, se você pegar o Foreign Affairs daquela época lá, fala, mas para que você entrou na OTAN? Ele falou, to break free of Russia, para ficar completamente fora do ex-pacto de Varsóvia, com medo da Rússia. Então, se você quiser tentar, você não vai dar uma mordida muito grande agora. E se ele pensou isso, ele pensou errado. Porque agora ele está cercado de aliados da OTAN. Ele podia ter feito, se ele tivesse pensado isso em 1999, não ia ter nenhum aliado da OTAN, nenhum membro da OTAN lá. Ia ter só ex-membros do Pacto de Varsóvia, que não podiam fazer nada, não tinha instalação americana, como você tem na Lituânia, não ia ter instalação americana, como você tem na Polônia, e não ia ter mais de 15 países agora do antigo Pacto de Varsóvia, até país que não existe, que era a Tchecoslováquia, agora a República Tcheca, etc., nem país que não existe, que era da OTAN. Se ele pensou isso, ele pensou errado. Então já deveria ter feito. Porque aí não tinha ninguém para contra-atacar, ele estava sozinho. Tinha os Estados Unidos, assim como ele tem agora. Agora ele tem a Europa inteira, mais 19 países, se eu não me engano, 14, 15 países, sei lá, 14, 15 países pronto para ajudar a Ucrânia de uma forma ou de outra. Então, se ele estava planejando, na minha, de novo, humilde opinião, planejou errado. Agora você tem mais 15 inimigos na tua porta. Perdeu. Qual que era a terceira pergunta? Se é o líder melhor preparado. Depende do que é líder melhor preparado. Veja, é um país que depende muito do gás natural. Não é um país que está crescendo. Então, você falar que a Rússia é o país, eu não acho. Eu acho que o tabuleiro para que a Rússia chamou a atenção agora, mas o tabuleiro de lideranças, olha, nós vamos dividir o mundo inteiro, ou você fica com metade, eu fico com metade, a briga é Estados Unidos e China agora. Então você tem os dois lá. Se vai sair guerra ou não, você tem lá desde a época da Tucídides, falou, olha, quando cai das últimas 20, que ele analisou, na época da Idade Medieval, se eu não me engano, que ele analisou, desculpa se eu estiver falando alguma data errada aqui, provavelmente eu estou falando, que ele analisou e falou, olha, dos 20 impérios que caíram, 14 caíram via guerra. Então, se de fato os Estados Unidos deixar de ser um império mundial, isso vai ser via guerra China e Estados Unidos. Então, eu acho que o tabuleiro tende a mexer muito mais com China e Estados Unidos do que Rússia. Rússia não está com todo aquele punch que tinha, não. Xi Jinping, na China, é unânime. O crescimento está unânime. As empresas estão bombando. Então, a Rússia, ela perdeu aliás, o Putin já não gostou, ele sempre foi um reclamão, vamos dizer assim, do fim da União Soviética. Ele era da KGB, ele falou, acho um absurdo ter acabado a União Soviética. Bom, it is what it is. Mikhail Gorbachev falou, bom, abri as fronteiras da Hungria, os caras foram indo e abriu para a queda do Muro de Berlim em 89, Helmut Kohl morrendo de medo,
e François Mitterrand falou, olha, ou aí já vem até outra história, né? Falou, olha, Helmut Kohl, que era o líder, o chanceler da Alemanha. E o François Mitterrand falou o seguinte, ou a gente unifica a nossa moeda o mais rápido possível, isso eu estou em 1990, fazendo o Tratado de Maastricht, e estabelecemos a zona do euro o mais rápido possível em 1999, e Helmut Kohl falou, não é hora de reunificar a moeda. Zona do euro, para termos uma moeda única, precisamos ser uma área monetária ótima. Não somos uma área monetária ótima. Uma única política monetária não serve para todo mundo. A minha política monetária, ou melhor, a política monetária do European Central Bank, que não existe, estou falando em 1991, provavelmente não vai servir para a Grécia. O François Mitterrand falou, olha, não estou me interessado. Os Estados Unidos da Europa é um projeto político estabelecido já pelo Winston Churchill, speech que ele deu na Universidade de Zurique, se eu não me engano, em 1946, sei lá. Falou, olha, para ter, a Primeira Guerra Mundial começou com França e Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou com França e Alemanha. O speech dele é ótimo. Para evitarmos uma Terceira Guerra Mundial, a melhor coisa é ficarmos amigos. Fazer, no Vale do Ruhr, aquele pacto do carvão e do aço. Ninguém pode produzir carvão e aço sem que todo mundo fique se olhando. E aí começou a construir, que foi um plano da União Europeia. E aí tem-se a União Europeia e que, com o fim do Pacto de Varsóvia, quem entra na zona do euro tem que entrar na União Europeia. Fugi um pouquinho da conversa do que vocês me perguntaram, mas é que a gente se empolga com essas histórias aí de história econômica. Desculpa, gente. Eu adoro, o professor. Eu gostei muito da aula, inclusive. Eu já te falei, por mim a gente ficava até o fim do dia aqui batendo esse papo. E, mas aliás, já são tudo que tem aqui são 5h50. elogios, inclusive, Não, né, para o professor. Sensacional. Que bom. No nosso chat, inclusive. Muitos, Sensacional. muitos, não são poucos não, aliás. Aliás, foi uma ótima aula e a gente só tem que agradecer aqui, inclusive o pessoal já pedindo, né, para que você tenha quadro fixo aqui na BMC, Semanal, inclusive para trazer nada mal, inclusive essa ideia, hein, professor? Eu gosto. Depois pode pedir a opção. Olha, top, hein? Maravilha. Vamos que vamos, hein? Alô, produção! Já Alô, pedi para a produção vamos que vamos. organizar isso. Professor Roberto, muito obrigada pela tua disponibilidade, teu tempo de vir aqui. Primeiro aceitar o convite, depois seu tempo de vir aqui, trazer toda essa aula, essa explicação aqui para a gente. É mais um momento como esse, né, tão iminente assim, e com tantas possibilidades ainda pela frente. Pelo menos partir do princípio que a gente precisa pelo menos entender o que está acontecendo, né, é o que faz a maior diferença agora. Então, muito obrigada mesmo e já fica aqui a intimação para próximas vezes aqui com a gente. Será um prazer e convite aceito. Perfeito, show de bola, professor. Obrigado, viu? Até mais. Professor, até Tá uma bom, próxima. gente? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Rafa, vamos continuar Bora. por aqui, inclusive, vamos dar uma atualizada aqui nesse mercado. A gente tem menos de 9 minutos para poder encerrar esse Bovespa hoje, que segue subindo mais de 1% agora, 1,06%. A gente tem o Ibov agora aos 112.466 pontos, mesmo com essa virada lá nos Estados Unidos. A gente está conseguindo segurar a alta, tá? A máxima hoje foi de 113.057 pontos. Varejistas estão segurando lá esse Bovespa na frente. Olha só, quem diria, né, Rafa? Pois é. Lembra aquela frase que eu te falei hoje? O quê? Um dia tapioca vira. Um dia As tapioca. varejistas. Por conta da luz no meu prédio, né? Um dia tapioca vira, você viu? Pois é, eu te zoei tanto, né, Débora? Falei que você estava fazendo academia de forma gratuita, um crossfit no seu prédio, né? Pois E é, aí, tá aí. caiu. Magalu, 7,11 de negociação, agora mais de 1 bi negociado. A gente tem Magazine Luiza liderando altas do Ibovespa, depois Via, 6,67% de alta para Via. Grupo Soma também, olha aí, subindo em seguida, 6,54%. Alpa 4, Alpargatas, que era um papel que também, né, vinha acumulando bastante perda nos últimos dias, está aqui subindo 6,33%. Tecnologia continua aparecendo, no varejo de alimentos a gente tem Carrefour aqui também, nessas altas subindo mais de 5%. Mas setor tecnologia continua também aparecendo por aqui, bancos digitais, inclusive, Bidion subindo 6,12%, Banco Pan subindo 3,64%. Olha aqui a Suzano ainda com mais 5% de alta, depois dessa decisão de aumentar o valor
da tonelada, né, da celulose, inclusive, a partir do mês de fevereiro, tanto para os Estados Unidos, como para a Europa, como também para a China, vai ter tonelada da celulose mais cara. Suzano já deixou isso aí muito bem explicado. O setor de aéreas e turismo também nas altas de hoje. Gol ainda continua a subir desde o início da manhã, inclusive, 2,39% de alta para Gol nesse momento. CVC e Azul também, ok, o CVC subindo 1,7% nesse momento. Bom, nas quedas, é saúde aqui, ó, intermédica, caindo 4,33%. Depois a gente tem Natura, ou seja, alguns papéis aqui, turismo Pets, também está aqui, ó, Mer3. Apesar da gente ter, né, grandes varejistas ali puxando o Ibov, alguns papéis do varejo ainda estão no sinal negativo. Então a gente tem intermédica liderando quedas, em seguida tem a Apvida, né, e Redidoc que estava aqui desde um pouco mais cedo, agora Natura também aqui, 3,91%, a Pets está caindo 2,83% aqui, nesse momento a Mer3 caiu 1,76%. Rafa? Pois é. É isso, eu falei que ia chegar a mensagem dizendo assim, Magazine Luiza nunca critiquei, né, tá aqui. O pessoal falando, inclusive, aqui, eu já passei um rápido olho aqui, ó, tá? O Rico dessa vez está dizendo assim, Magalu, nunca critiquei. Eu sabia que esse comentário viria. O Helder perguntando, stocks lose steam after upbeat Q4, né, que é o quarto, né, pedindo para eu traduzir. O Helder, isso daí significa que as ações perderam força, aí, perderam né, a empolgação, aí, perderam força depois de um quarto trimestre um pouco abaixo do esperado, né? Um pouco abatido, né? Então aí, essa é a tradução aí, GDP Results, eu acredito que seja os resultados de alguma empresa, aí precisaria ver isso daí. O grande Miss TV falando, traduz esse all-time high aí pra gente aí. Pois é, né? E aí, ô Misto, muito obrigado, viu, pela força aí, tamo junto. E vocês gostaram mesmo do papo com o Roberto Dumas, né? Eu adorei. Eu adoro esse professor, cara, enfim. Olha só aqui, o pessoal estava falando da Domo aqui no nosso chat, inclusive, tem sim bastante alta para essa Domo hoje, hein? 22,67% nesse momento aqui para a companhia. Aliás, já teve gente aqui durante essa semana perguntando se a Domo seria a nova Magazine Luiza. Tem análise sobre isso, inclusive, já sobre a Domo. É só vocês irem lá no nosso canal, procurar ali, né, sobre a Domo, que vocês vão conseguir, ou no nosso portal também, no nosso site, vocês conseguem chegar aí pela companhia para poder ver todas as análises, inclusive, que já foram feitas aqui sobre a companhia, tá, gente? Tem como vocês verem isso sim, tá? Rafa, oi. É isso. Vamos despedindo aqui do pessoal, inclusive, né? Vamos dar um tchau aqui para o pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas a nossa programação não termina por aqui. Temos aí Marcos Saravalho chegando com o BMC com Talks. Com Top News, não? Isso, não. Com Talk News? Só BMC Talks. E aí a gente ainda tem hoje BMC Business. Então tem muita coisa ainda para poder rolar nesse ao vivo aqui com vocês. Mas, se o Rafael volta amanhã... Não, que isso? Você não volta amanhã? Não, amanhã eu volto, mas hoje eu volto também, no BMC Deal hoje. Ai, tem o Deal hoje, desculpa. Legal, Rafa, bacana, né? Eu gosto que a gente dá força para os programas da casa. Eu tava querendo te dar folga programa. hoje, você não entendeu. Não, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem pra mim. Mas hoje a gente vai falar com o pessoal lá do Conecta Lá. Eles têm uma carteira de clientes lá dentro enorme, lá várias empresas grandes. Então, para você não perder esse papo hoje, tá imperdível. 7h30, não é, Débora? Hoje tem os dois programas, né? Talks e Business. E depois, exatamente. 7h30, é isso? Exatamente, a produção me confirmou aqui. Então, 7h30 aqui na BMC Deal, você já vem, manda sua pergunta aí, que o papo é demais. O Helder perguntando o que disse o Wall Street Journal. Eu vou dar uma olhada. Mas eu falei que o Wall Street Journal... Isso. Eu trouxe. Sobre a história do... Desculpa, deixa eu até rever aqui. Sobre o que está acontecendo lá. Sobre o que está acontecendo lá fora, mas uma análise, na verdade, eles estão falando que a economia cresceu em 2021, mas que ventos contrários podem acabar desacelerando o crescimento, né, para a economia dos Estados Unidos aí, crescendo a uma taxa anual de 6,9% no quarto trimestre e o crescimento do ano de 5,5%, o melhor em quase 4 décadas, mas a economia, de forma recentemente, enfrentou obstáculos que podem levar a um crescimento um pouco mais moderado, um pouco mais modesto
esse ano, de acordo com os economistas consultados. Então, amanhã, se quiser, eu posso trazer toda essa ideia, porque faltam Mais 3 detalhes. minutos, né? Então, eu trago O mais Rafael análise. Adilson está dizendo que depois dos $90 que eu dei aí pro dólar, né, que eu estou precisando ir descansar. Concordo, viu? Isso é melhor, é melhor. Ó, nesse momento, o dólar futuro, inclusive, a gente encerrou o dólar à vista mais cedo, 5 horas da tarde. O dólar futuro vai encerrando agora com cotação a 5,41, queda de 0,52%. No Ibovespa, que a gente continua assim, segurando na casa dos 112 mil pontos, 112.489, alta de 1,08%. A gente tem 2 minutinhos aqui para encerrar esse pregão. Varejistas ficando aqui na frente, Saúde, Intermédica liderando as quedas aqui do Ibovespa. Lá nos Estados Unidos, só para poder a gente ficar por dentro do também que está acontecendo por lá, de última hora que Nasdaq está caindo 1,31%. Aí a gente tem S&P 500 caindo 0,45%, Dow Jones no 0 a 0 praticamente, um sinal positivo, mais 0,02%. E assim a gente vai terminando mais um dia, né, Rafa? Pois é, o Debs, a gente vai terminando mais um dia aí, né? Tem mais alguma notícia que a gente não deu hoje? Deixa eu até dar uma olhada aqui no nosso roteiro, né, de últimas atualizações. Bom, acho que não, né? Tá tudo certinho, agora a gente já pode entregar aqui a programação pro seu Marcos Saravalli, que tá chegando aí com o BMC Talks daqui a pouco. E aí depois em seguida tendo a Hanna Beltrão e depois o seu Rafael Lara de volta aqui, né? Então não vou mais esquecer de você, tá? Na quinta-feira, não vou mais falar pro diretor suspender qualquer folga que já tinha programado para você e tá tudo certo. Pois é. Amanhã eu estou de volta aqui a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, né, com a Paula Moraes e também com a Isabela Takaki, trazendo o mercado aqui em tempo real para todos vocês, atualização dos últimos movimentos aí das bolsas. Espero, aguardo todos vocês e já agradeço, claro, pela companhia de todos os dias, pela interação aqui no chat, pelas perguntas, tá? Isso é muito importante para nós. Lembrando sempre deixar o seu like aqui também, compartilhar nossa programação, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todos vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.